Boa noite, sejam todos bem-vindos para essa live de número 18. E hoje nós iremos falar sobre estilos de aprendizagem na escrita de livros. É um tema bem interessante para a gente discutir hoje, tá? Então vou trazer para vocês aí quais são esses estilos que vão ajudar você aí no seu projeto, na escrita do seu livro, bem como nos seus estudos, tá bom? Na sua prática diária de leitura. Então, assim, vai ajudar bastante você esse conteúdo de hoje, tá bom? Então, você que vai chegando aqui, já aproveita para compartilhar com seus contatos, com as pessoas que você sabe que também têm esse interesse nessa área de livros, tá bom? E aquelas também que gostam bastante de estudar, mas que muitas vezes não encontraram ainda aí uma direção, um método, um passo a passo para que elas consigam evoluir ainda mais nesses projetos que elas iniciam, nesses ensinamentos, tá? Então, você que vai chegando, seja muito bem-vindo. Boa noite, Luiz, seja bem-vindo. E a gente vai falar sobre esses estilos, né, de aprendizagem aí na escrita, tá bom? Então, eu vou colocar aqui também no comentário para que quem chegar já entenda, né, o que é o nosso assunto aqui e também já fique mais tempo na live com a gente para poder pegar todos os conteúdos aí. Eu vou fixar aqui para ficar mais fácil. Aí a gente já entende o que é a comunicação de hoje, tá? Então você também que chegou, já aproveita para compartilhar essa live, tá bom? Que eu acredito que muita gente vai gostar. Deixa eu ver quem que tá online aqui pra gente poder enviar. São muitas pessoas, né? Também esses horários tem muitas lives ao mesmo tempo, tá? Então a gente precisa realmente compartilhar, transbordar na vida das pessoas para que elas entendam, né? Que o conteúdo é muito importante, para que elas também utilizem aí no dia a dia delas e cheguem a entender a importância também dos livros, né? Eu sempre comento aqui essa importância, né? Deixa eu ver quem mais que tá aqui. Beleza, depois a gente compartilha um pouquinho mais, tá? Então, pra gente começar a falar sobre esses estilos de aprendizagem, é muito importante falar inicialmente, né? Que os nossos pensamentos, eles são aí baseados pelas imagens, sons e emoções, né? Muitas vezes a gente fica pensando, né? E aí sempre vem alguma imagem na nossa memória, sempre vem algum som, alguma música que a gente tem de lembrança, de recordação de um tempo da infância, da juventude, tempo da escola, então a gente tem essas recordações, tá? Então assim, as nossas experiências, elas são baseadas aí nos nossos 5 sentidos, né? E assim, com uma representação de conceito aí da programação neurolinguística, né, que eu vou trazer para vocês, e ela se representa em uns sistemas representacionais, que eu vou falar um pouquinho também sobre isso, vocês vão conseguir entender um pouquinho mais nessa live, tá? Então assim, através desse sistema representacional é que nós experimentamos o que o mundo nos oferece, no que está ao redor do mundo, ao que está ao nosso redor. Então é muito interessante a gente entender sobre esses conceitos para que a gente entenda qual que é a nossa dominância, qual que é a nossa habilidade, porque muitas vezes a gente não consegue começar alguma coisa e também dar continuidade e consequentemente chegar aí à conclusão de algum projeto. Então é muito importante a gente ter esses conhecimentos. Acredito que quem é professor já entenda um pouquinho desses assuntos, desses temas, né? Então a gente vai trazer aqui voltado também para essa questão de livros e também para estudos, algum projeto aí que você tem aí que tá parado, né? Boa noite, Jane, seja bem-vinda. A gente está falando aqui sobre os estilos de aprendizagem, né, na escrita de livros, né, que eu acrescento aí, e também pode ser aplicado também para quem gosta aí de idiomas, né, quer aprender aí uma nova língua e não somente o português, mas que pode te ajudar nesse processo do estudo, né, que vai fazer com que você não desanime no meio do caminho e você entenda qual que é a sua dominância, qual que é o seu sentido que aflora mais em você. Então a gente realmente tem os 5 sentidos, né? E a gente tem esses pensamentos baseados pelas imagens, sons e emoções, tá? Então assim, através desse sistema representacional é que a gente experimenta realmente o que o mundo nos oferece, o que está ao redor do mundo. É toda essa nossa experimentação desde aí pequeno, desde criança, né? A criança é engraçado porque ela começa a engatinhar, então ela começa a entrar em contato com os objetos, né? Aprender sobre texturas, cores, gostos. Então é o momento que ela tá realmente aí conhecendo esse mundo ao redor dela. Boa noite, Sueli, seja bem-vinda.
tá bom? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, se a gente tem os 5 sentidos, hoje eu quero falar para vocês aqui dos 4 sistemas representacionais, tá? Lembrando que no finalzinho eu vou reforçar sobre isso, mas nós temos os 4, só que temos um que é o dominante. E é isso que eu quero fazer com que vocês hoje, a partir dessa live, que na verdade é uma aula-live, né? A gente dá uma aula aqui, para que vocês identifiquem qual que é esse sistema representacional dominante, para que vocês tenham aí um aceleramento no estudo, aceleramento na escrita, tá bom? Que vocês otimizem aí a forma que vocês estudam, a forma que vocês entendem o mundo, para que vocês vão um pouquinho mais além daquilo que vocês já foram até hoje. Ah, eu quero muito fazer o meu livro, mas eu não sei por onde eu começo. Então hoje, nessa live, se você entender um pouquinho sobre essa sua dominância, sobre esse seu sentido realmente que é mais forte em você, que você tem uma maior habilidade, você consegue avançar mais rápido, você consegue entender. Eu também falo que é um autoconhecimento, né? Eu estar aqui nessa live iniciou a partir de um autoconhecimento, senão nem estaria aqui, eu posso ter certeza para você, né? Que nem foto minha vocês veriam por aí. Mas, gente, então, o autoconhecimento ele fez com que realmente eu buscasse informações e entendesse o que acontece ao redor do meu mundo, né? Cada um tem um mundo em volta de si. E aí você entende um pouquinho mais as coisas e você começa a avançar, você começa a subir de nível, você começa a acelerar, você começa a viver 10 anos em um ano, tá bom? Então aí é a nossa ideia aqui de você entender sobre esses estilos de aprendizagem na escrita de livros, bem como aí para aprender um idioma, a também para você estudar um pouquinho melhor, a você ter um processo de leitura. No final até vou comentar sobre isso, né, que a gente muitas vezes não tem esse hábito de fazer a leitura, né, de reservar um tempinho do dia para ter um livro, né, do seu lado aí e fazer realmente esse estudo, né, não simplesmente ler, né, mas é você poder grifar o livro, é você poder extrair uma informação, é você poder compartilhar com alguém e levar esse transbordo que a gente chama aqui, né? A gente cria os grupos para fazer esse transbordo, compartilhar nossas experiências, quais são os nossos pensamentos, nossas reflexões em relação à nossa realidade, ao mundo, o mundo que a gente vive, né? As nossas experiências, tá? Então, os nossos pensamentos, eles são baseados em imagens, sons e emoções. Boa noite, Eduardo, seja bem-vindo. Tá bom? Então, é interessante falar isso. Então, cada pessoa, como eu falei, ela vai ter aí um sistema representacional dominante. Então, a gente vai identificar hoje aqui, tá? Esse assunto, ele é muito abrangente. Então, assim, eu trouxe, assim, uma parte, como eu falo, é uma raspa do tacho de verdade. Tem muito mais coisa pra gente falar, mas eu quero trazer pra você o básico, tá? E depois no final eu vou te dar uma tarefa, espero que você fique até o final. Eu vou te dar uma tarefa para que você avance realmente em relação a esse assunto e que você possa ser ajudado aí. E também busque esse autoconhecimento, né? Não fique parado simplesmente em uma informação, mas busque outras fontes, não só essa aqui na live, tá bom? Inclusive esse conteúdo que eu estou trazendo para vocês é de um conteúdo que eu fiz há um tempo atrás. Eu nem tinha minha filha ainda, né? Então tá indo para uns 3 anos aí já que eu tenho esse conteúdo, tá? Mas eu nunca expliquei na internet, eu nunca assim entrei a fundo nele, tá? Então, mas eu sempre achei muito legal essa questão, tá? Então vocês vão entender um pouquinho como que vocês estudam, né? Qual que é a forma ideal que vocês vão entender. Ah, eu tenho que estudar dessa maneira porque essa é a minha dominância. Então isso vai ajudar vocês. Então esse conteúdo, inclusive, é de uma professora que eu estudava aqui na internet, a Inamara Arruda, né? Eu peguei e extraí um pouquinho desse conteúdo dela. Ela dá aula de inglês. Então ela tem um conteúdo assim bem profundo, é muito mais coisa, sabe? Mas eu peguei só um pouquinho aí, porque senão a live fica muito extensa também, né? E fica um pouco cansativo pra vocês, tá bom? Então vocês que vão chegando aqui, já aproveita a compartilhar com seus contatos, para que a gente entre. Eu vou explicar o porquê que é importante, né? A gente saber desse sistema representacional dominante. Então aproveita a compartilhar, eu também vou compartilhar mais um pouquinho. Eu já mandei para algumas pessoas, mas nem todos entram nas lives, né? É bom a gente compartilhar, porque às vezes as pessoas não sabem, ou não lembram, a gente até entrou um pouquinho depois do horário, e é bem interessante que vocês enviem para essas pessoas, né? Que às vezes elas nem sabem que tem esse conteúdo, né? Então vamos aí
expandir aí a nossa mensagem, tá bom? Beleza, então por que é importante eu saber do meu sistema representacional dominante, né? Qual que é o meu sentido aí que é mais forte, que eu preciso realmente desenvolver e entender um pouquinho sobre ele, qual que são as minhas coisas que realmente podem me ajudar, que está em volta de mim e muitas vezes eu não percebo, né? Mas vocês vão se identificar com algumas coisas assim, até depois eu vou pedir para que vocês falem para mim qual que é o que vocês se identificaram mais, tá bom? Então, como eu falei, vocês entenderem sobre o sistema representacional dominante é realmente você acelerar, otimizar os seus resultados aí, tá bom? E também vocês utilizarem na escrita de livros, na comunicação, nos estudos, para conhecer algum idioma, tá bom? Então é muito legal. Então assim, nós vamos agora entrar na parte de interpretação, tá bom? Então assim, são 4 que eu vou explicar para vocês, tá? É o sistema primeiro, o sistema visual. Eu sempre falo nas lives que eu tenho memória visual, né? Até às vezes eu tô falando com vocês aqui e Deus ele me mostra algumas cenas e aí o momento que eu tenho que fazer uma interpretação, traduzir para vocês, explicar de forma simples, com algum exemplo, com alguma analogia que facilite o entendimento, tá bom? Então assim, o sistema visual, ele é responsável pela imaginação. Você falou em imaginação, você já pensa em imagens, né? Então, com certeza aqui na live, ou alguém que vai assistir depois no gravado, todos esses sejam bem-vindos, vocês vão se identificar, né, com a imaginação. Ela também é representada pelos sonhos, né? Tem pessoas que sonham bastante, né? Até na Bíblia a gente vê aí vários personagens aí que tinham isso, né? O tempo todo sonhavam aí, faziam interpretação. Então, com certeza eles tinham esse sistema visual predominante, né? Que é o dominante aí. A gente, como falei no começo, nós temos os 4, mas um ele predomina, ele é o mais dominante, tá? Então ele é representado mesmo aí pela nossa imaginação, é a nossa visualização interna, tá bom? E aí o que acontece? A gente tem aquelas cenas, né, e os acontecimentos. Então essa é a área que você identifica. Nossa, então eu acho que eu tenho memória visual, eu acho que eu estou dentro desse sistema, porque realmente eu gosto, eu sempre tenho essas questões do sonho, de imagem. Aí eu vou falar pra vocês. O interesse dessas áreas, né? São pessoas que gostam de desenhos, fazer desenhos, né? Cores, contrastes, pintura, que mexe com fotografia, artes de museus. Então você pode ver, tá tudo ligado com a arte, a parte realmente visual. Cores, contraste, né? Aí você já pode identificar com pessoas que gostam de tirar fotos, né, que trabalham com artes, as pessoas que são designers. Então, com certeza eles têm essa área bem mais evoluída do que as outras, tá bom? Essa é super básica, né? E aí temos a outra, que é a segunda, que é o sistema sinestésico. E ele é responsável pelo nosso equilíbrio, tá? Ele serve aí para controlar as nossas sensações do mundo externo, enquanto um é interno, o outro é externo, né? E aí, qual que são os interesses da pessoa que tem esse sistema dominante, que é o sinestésico, né? Elas gostam de abraçar, né? Elas gostam de ter o contato corpo a corpo, dão valor realmente ao local que elas vivem. Sabe aquelas pessoas que você tá conversando com elas e elas ficam encostando em você toda hora, sabe? Tipo, chamando assim, né? Ela quer que você preste atenção no que ela está falando, ela fica o tempo todo tocando em você, né? Nós aqui brasileiros temos muito esse costume de ter esse contato, né, próximo das pessoas, né? Ao contrário de alguns países fora, por exemplo, Estados Unidos, as pessoas já são um pouco mais distantes, afastadas, então não tem tanto esse contato, né? Aqui o brasileiro tem mais esse costume. Então, a gente encaixa aí nessa parte do sinestésico, né? O toque, né? Estar mais próximo das pessoas, tá bom? Então é bem legal. Talvez você já esteja se identificando com alguma dessas aí, que por enquanto a gente falou do sistema visual e o sistema sinestésico. Aí nós vamos pro terceiro, que é o sistema auditivo. E aí o sistema auditivo, ele é responsável pelas vozes das nossas memórias. Olha que interessante. E aí, quem tem essa parte desenvolvida, ela tem interesse em ouvir, né? Está ligada com ouvir, né? As outras pessoas. Elas também gesticulam mais, elas têm esse movimento, assim, no momento que... Eu mesma aqui tô gesticulando bastante, viu? Com certeza eu tenho esse daqui, não sei se por primeiro ou segundo, mais evoluído, né? Mas eu sempre falei que a minha memória é mais visual, porque eu lembro de muitas coisas, né? Mas também eu tenho o auditivo, com certeza tá por segundo aí na fila.
mas a minha memória realmente não é tão auditiva. Eu tenho mais dificuldades aí de memorização só ouvindo, então eu tenho que escrever. Então, se eu tenho que escrever, eu estou ligado um pouquinho mais aí no sinestésico, que é o toque, e o visual, que eu tenho que estar vendo, né, e escrevendo. Então, com certeza aí, eu tô ligada mais com o visual e sinestésico. E um pouquinho, né, do auditivo também, tá? Então, são pessoas que gostam de ouvir as outras pessoas, é aquelas que gesticulam mais, né, se movimentam bastante para falar, se comunicam com o corpo, né? E elas valorizam também o silêncio, elas gostam de ficar um pouco mais quietas, né? E elas possuem também um bom vocabulário, né? Porque as pessoas que ouvem mais, se elas ficam um pouco mais em silêncio, quando elas abrem a boca, elas falam de maneira culta, né? Falam uma linguagem, um vocabulário aí mais culto, tem mais vocabulário, né? Lê mais com certeza e tem mais essa parte desenvolvida, tá bom? E a gente vai para o sistema digital, que é o quarto e último sistema que eu vou explicar para vocês aqui, tá? Então, o sistema digital, ele é responsável por coordenar os diálogos internos, o outro era de diálogos externos, né? Esse é para coordenar os diálogos externos. E ele realmente permite aí que você converse com você mesmo, só que você tem que ter aquela lógica e também um roteiro. Sabe quando você pensa alguma coisa, aí vem uma lógica, mas será que isso tem lógica? E aí tem um roteirinho. É como se você tivesse um textinho pronto na cabeça e você já leu ele, preparou ele para poder falar, né? Expulsar para o mundo, né? Então é esse diálogo aí que você tem internamente com você mesmo, mas que ele tem que ter lógica, né? E também um roteirinho, tá? Quais são as pessoas que têm esse interesse nessa parte, né? É aquela pessoa que é um bom ouvinte, né? O outro falou que gosta de ouvir as pessoas, né? Esse aqui já é um bom ouvinte, né? Ele faz muitas perguntas. Olha, se você tá, por exemplo, aí e você já está se identificando com algum desses sistemas representacionais e você, por exemplo, faz muitas perguntas, talvez você tenha o sistema digital um pouquinho mais avançado do que as outras pessoas. Boa noite, Tatá, seja bem-vinda. Tá? Então, o sistema digital, ele é responsável por coordenar esses diálogos internos, tá? E ele permite você conversar com você mesmo, né? De forma lógica e com o roteiro, né? Então, assim, você é um bom ouvinte, a pessoa que tem essa característica, né? É um bom ouvinte, a pessoa que faz perguntas. Aí é que tá, né? Ela precisa se informar muito bem para ver se aquilo faz sentido. Sabe aquela pessoa que talvez até desconfia, né? Ai, mas será que isso que a pessoa falou é verdade? Então ela vai pesquisar para ter certeza se aquilo realmente é certo, se aquilo realmente é preciso, né? Então, aí ela tem uma pequena dificuldade, a pessoa que é desse sistema representacional digital. Ela tem dificuldade de se concentrar e fazer leitura de um livro, que aí seria um ponto fraco dela, tá? Então assim, mas ela tem essa facilidade aí de coordenar esses diálogos internos, tá bom? Um pouquinho mais controlada, né? Mas que tem essa questão do problema aí de concentração e também de fazer a leitura de um livro, tá? Então se você que entrou agora na live tem um pouquinho mais de dificuldade aí de ler livros, talvez você tenha um pouquinho do sistema digital implantado em você, tá bom? E aí a gente vai entrar numa parte super legal agora da live, tá? Eu peço que você compartilhe mais essa live. Tem algumas pessoas que não vieram para nossa aula e eu quero relembrá-las que nós estamos aqui ao vivo, tá bom? Estou mandando aqui para algumas pessoas, tá bom? Para que elas venham para nossa live. Então, agora nós vamos entrar aí nos comportamentos dos sistemas representacionais. Talvez você vai escutar alguma palavrinha que eu já falei, que vai ser um pouco semelhante, mas aqui a gente vai fazer essa separação mesmo, né? Então, assim, quais seriam os comportamentos da pessoa que tem um sistema representacional dominante visual? É aquela pessoa que usa muito a visão, né? Ela vai usar bastante para se informar, né? E ela, interessante, gosta de ler, tá? Então, se você aí usa muito a sua visão para se informar das coisas, se você lê bastante, você sempre está com um jornal na mão, um livro na bolsa, você faz a leitura da Bíblia todos os dias, então você
tem a sua característica dominante visual, tá bom? Que é o sistema representacional aí dos nossos sentidos, tá bom? E aí, nós vamos agora para o comportamento do sinestésico, tá? O sinestésico, e é o que eu falei já, né, atrás. Ele abraça, é aquela pessoa que abraça, que dança, que quer sentir as pessoas mais bem de perto, tá? Então, se você aí sempre está querendo abraçar as pessoas, no momento que você está conversando, você fica encostando na pessoa toda hora, né? Para pegar, chamar a atenção dela, provavelmente você tem aí o seu sistema sinestésico dominante, tá bom? E aí a gente vai agora para o auditivo. Qual que é o comportamento da pessoa que tem um auditivo aí dominante? Ela aprende ouvindo, tá? Ela gosta, por exemplo, se você for sinestésico, se você for, auditivo, você vai se identificar. É aquela pessoa que gosta de ouvir podcasts, é aquela pessoa que dorme com o foninho no ouvido, acorda com o foninho no ouvido, né? É aquele jovem que está o tempo todo ali com o foninho, escutando uma música, escutando uma palestra, estudando através, né, do celular, por exemplo, ouvindo ali o tempo todo. Gosta de ouvir as palestras, tá bom? Até porque, se você tem a sua vida um pouco corrida, realmente é importante que você adapte o seu dia a dia. Boa noite, Alice, seja bem-vinda. Que você adapte o seu dia a dia, por exemplo, eu tenho dificuldade em ler livros, então você, por exemplo, tá ali lavando uma louça, tá, por exemplo, lavando a área, ou dobrando uma roupa, passando uma roupa, você que aí tem sua casa, aí tem suas tarefas do dia a dia, você coloca um podcast de um audiobook, um livro, né, que você vai estar ouvindo, uma palestra, algumas pessoas falam de devocional, né, que escutar em orações, tá bom? Palestras, então você vai intercalando junto, tá? Eu sempre faço isso porque o nosso dia é tão corrido, né? Eu tenho as minhas leituras específicas, mas sempre que eu posso eu estou ouvindo uma palestra, eu estou ouvindo um podcast, um devocional, alguém que está fazendo uma oração, sabe assim? Então a gente sempre tem que adaptar, entendeu? Para que a gente otimize o nosso tempo, faça a remissão do tempo, tá? Então você vai fazer duas coisas ao mesmo tempo que elas vão estar coligadas, né? Não são coisas assim que vai fazer, são coisas assim totalmente ao contrárias. Não, você vai estar ali, no momento que você, por exemplo, está lavando uma louça, é agradável, porque você está entrando em contato com a água. Quando você tem um contato com a água, a sua imaginação ela vai além. Então, aí você está ouvindo uma palestra, ouvindo uma pregação, ouvindo uma aula, assistindo uma live como essa, e aí você vai contribuindo com a sua memória, você vai já estudando, depois você pode comentar em voz alta, nossa, será que eu lembro daquela matéria? Será que eu lembro daquele conteúdo? Depois, eu tive uma ideia, já dá aquela paradinha, né? Anota no seu caderno alguma reflexão, alguma chave que virou, sabe? Alguma reflexão, aproveite esse tempo, tá? Eu costumo falar que eu sou adepta a assistir aulas ao vivo, né? E do que gravada, mas sempre que eu posso eu coloco uma live que já passou, alguma coisa que eu quero estudar um pouquinho a mais, aprofundar, né, para eu poder realmente entender daquele assunto, aplicar no meu dia a dia, né, colocar, por exemplo, no meu livro. Até no finalzinho depois eu vou falar para você uma novidade que apareceu para mim ontem e eu precisei resolver ontem mesmo. Eu não pude procrastinar, falei, não posso deixar para depois. As oportunidades é você que cria, mas muitas vezes elas aparecem na sua frente assim de bandeja. E você precisa abraçar essas oportunidades, porque senão elas passam e vão para outras pessoas que também estão precisando disso, tá? Então, é muito importante vocês identificarem aí qual que é o comportamento que vocês têm predominante, tá? Você que tá na live aqui, coloca pra mim se você se identificou aí com um visual, com o sinestésico, com o auditivo ou com o digital, para que você já vá aí colocando como um compromisso público aqui mesmo, de você entender aí, buscar entender qual que é o seu jeito, qual que é a sua forma de aprendizagem, tá bom? É muito importante. E agora eu vou entrar num ponto que eu vou falar dos pontos fortes desses 4 sistemas representacionais, tá bom? Então aqui pode ser que vocês novamente reforcem essa identificação do que eu falei aqui, tá bom? Realmente eu sou visual, realmente eu sou sinestésico, ou eu sou digital, ou eu sou auditivo, tá bom? Reforçando novamente que nós temos todos os 4 sistemas representacionais em nós.
Só que um deles é o que de fato predomina, tá bom? Então, quais são os pontos fortes aí? Vamos lá. O visual é aquela pessoa que lê bem o comportamento das pessoas pelos gestos. Inclusive tem um livro, né? O Corpo Fala. Lá você entende um pouquinho mais. Cada gesto que a gente faz tem uma tradução, tem um significado. Então é muito importante. Então essa pessoa que é o visual, ela através de um comportamento, através de um gesto, ela já consegue entender o que você está querendo se comunicar, tá bom? Então a questão do comunicar não é só eu estar aqui falando, mas é você entender o que eu estou falando, é você colocar em prática. Espero que vocês estejam com um papel e uma caneta na mão para anotar de fato, né? Para vocês colocarem alguns pontos aí. Coloca como se fosse um quadrante na folha sulfite e coloca lá visual, sinestésico, auditivo e digital e vão colocando algumas características para vocês se identificarem, tá? E a partir disso, vocês começarem realmente a aplicar no seu dia a dia e falar, nossa, eu preciso melhorar nesse ponto, tá? Então você tem o dominante, mas você fala assim, se eu tenho problemas com a leitura de um livro, então eu vou buscar encontrar um método para que eu comece a ler o meu livro. Uma dica muito prática aqui, antes da gente continuar nesses pontos fortes, é você ter sempre o seu livro disponível, ou seja, pertinho de você. Boa noite, Cláudia, seja bem-vinda. Então é você ter o seu livro pertinho de você, sabe? Você leva junto com você. Se tiver um livro, por exemplo, que seja um livro de bolso, melhor ainda, porque daí você vai andar no seu bolso, na sua bolsa, e assim que você tiver um tempinho ali, um tempinho assim ocioso, né? Você pega aquele livro, lê, anda já com um lápis na mão para você, ou uma caneta se você gosta, e risca ali, anota o que você entendeu, o que você aprendeu. E como você que está aqui tem um Instagram, depois você aproveita, transborda isso daí que você aprendeu, coloca lá uma frase que você gostou, coloca um ensinamento, sabe? Até inclusive um dos meus próximos livros vai ser as minhas frases, só que minhas frases com explicação daquela frase, né? Uma reflexão um pouquinho mais profunda. E também eu quero trazer tarefas para vocês nesse próximo livro, tá? Que no caso vai ser o terceiro ou o quarto, porque eu já estou com 2 livros. No final eu vou explicar para você por que eu estou com 2 livros, né? O meu segundo livro vai ser lançado aí no próximo mês já tem até data, gente. Então, no finalzinho eu comento com vocês sobre essa nossa novidade que eu descobri ontem, veio uma oportunidade. Eu agarrei com os braços, com as pernas, com tudo e falei, não, tô dentro, a gente vai fazer esse livro e pronto. Assumi um novo compromisso, né? Então, é importante que você tenha um livro muito perto de você, à sua disposição, tá? Senão você realmente não vai ter interesse nenhum em fazer leitura, você não vai querer nem ler o seu livro, né? O meu livro, se vocês não sabem, eu li mais de 10 vezes já, porque eu mesmo fiz a revisão. Então eu fui lendo, até encontrar algumas coisas que eu precisava mudar e sempre acaba escapando alguma coisa. Eu falei, agora deixa quieto, eu sei que o perfeccionismo vai querer bater as portas, então vamos tocar o barco, porque senão a gente vai ficar empacado naquele lugar, a gente não vai sair. Então, resumindo, tenha sempre aí um caderno na sua mão, uma caneta, anote quando você realmente tiver aquela ideia, aquele insight, aquele aprendizado, tá? Porque pode ser valioso para você lá na frente, tá bom? E é muito rápido, porque já falo, né? É um insight, né? Uma ideia, uma coisa que veio ali e de repente passa um vento e levou embora. E não dá tempo mais de vocês anotarem depois, tá? Então voltamos para a aula, pontos fortes aí dos estilos de aprendizagem, sistema representacional visual. É aquela pessoa que lê bem o comportamento das pessoas através dos gestos, tá? Eu tô fazendo vários gestos aqui. Se você já leu esse livro, O Corpo Fala, provavelmente você vai identificar o que eu estou querendo dizer aqui, tá bom? E a gente vai pro segundo, que é o sinestésico. O sinestésico, ele usa o corpo, né? De forma ordenada e precisa, tá? E ele tem facilidades aí com esportes, né? E com as artes que exigem aí a precisão das mãos e dos pés. Ou seja, se você está num campo de futebol jogando aí um campeonato, alguma coisa aí, você vai precisar chutar aquela bola. Então você vai ter que ser muito preciso para acertar no gol, naquele canto que o goleiro não consegue alcançar, tá? Então
essa pessoa tem o sistema representacional sinestésico muito mais evoluído, como dominante para ela, tá? E aí você, por exemplo, tá ali costurando, né? Se você tem essa habilidade, você vai colocar a linha na agulha. E aí você tem que colocar naquela agulha bem pequenininha, quase que você não enxerga direito, né? E tem que passar a linha naquela agulha. Então você é preciso ali. Então você tem habilidades, tá? Boa noite, Sukeila, seja bem-vinda. Então aí você se identifica com esse sinestésico, tá? Habilidades aí com as mãos, com os pés, de forma precisa. Você usa o corpo de forma ordenada. Já reparou que muitas pessoas, às vezes, estão num espaço, num ambiente, e elas passam e começam a bater em tudo, né? Sabe assim, esbarra no armário, esbarra num móvel. Então ela não tem essa habilidade total desenvolvida. Ela tem um pouco a menos do que as outras. Então provavelmente ela tem outras habilidades que são as dominantes dela, tá? Então sinestésico é aquela pessoa realmente precisa, sabe? Que ela acerta já de primeira, ela não gasta tanto tempo com aquilo, tá? E elas também gostam de artes, né? Porque as artes, por exemplo, até a minha filha tá aprendendo agora a pintar, desenhar. Ela não tem nem 3 anos, né? Mas ontem eu peguei um desenho dela e eu fiquei assustada, porque tinha um retângulo e ela tava com um lápis normal, né? Porque o giz de cera é mais fácil de pintar. E eu vi que ela pintou o quadrado certinho, sabe? Ela errou pouca coisa assim que o lápis passou fora do quadrado. Eu falei, gente, ela já tá dominando essa parte, né? Que é os movimentos finos dela. Então eu fiquei chocada, falei, olha, eu não ajudei não, gente. A hora que fui ver, né, já tava pintadinho lá. Então ela ficou o tempo todo ali, ela já tá pegando certinho já, sabe? Pega certinho assim no lápis, né? Até ela gosta de caneta, porque a caneta é bem mais fácil pra pintar, né? Que é mais leve do que o lápis de cor. E aí eu falei, nossa, ela já tá desenvolvendo bem essa parte, tá? Então os pontos fortes. Aí vamos pro auditivo. O auditivo é aquela pessoa que gosta de ouvir as pessoas. Se você que está aqui na live se identificou com alguma desses sistemas, já fala pra mim. Se você tem aí o seu sistema visual dominante, se é o sinestésico ou se é o auditivo, tá? O auditivo é a pessoa que gosta de ouvir as pessoas. Se você que está aqui na live, você fica várias e várias horas ouvindo as pessoas, é porque realmente você tem o sistema auditivo dominante, tá bom? Então você precisa aí ir para as outras áreas para também pegar um pouquinho das outras, não só ficar com o sistema auditivo, tá bom? Mas é legal porque você já deve ter se identificado com o seu sistema dominante, tá bom? Então você use e abuse realmente desse sistema e aproveite, né, como eu falei ali no começo, o comportamento daquela pessoa que tem essa parte do auditivo. Ela gosta muito de ouvir podcasts, sempre tá com o foninho no ouvido, tá? Então, você aprende mais rápido com essa forma, tá bom? Do que você simplesmente pegar um livro e ficar lendo ele, tá? Então, ouve o livro, leia também, porque quando você lê, você vê as palavras, como que você escreve aquela palavra, se ela tem acento, se não tem, se dentro do texto tem uma vírgula, onde é que coloca a vírgula, tá bom? Boa noite, Lara, seja bem-vinda. Boa noite, Joaquim, seja bem-vindo também. Então, é muito importante que você descubra esse sistema seu representacional dominante, tá bom? E partindo para o quarto sistema, que é o digital. O ponto forte do sistema digital é resolver problemas complexos e que tem capacidade analítica. Então, no caso aqui, a gente pode encaixar aquelas pessoas que gostam de números, porque os números, eles são, claro, tudo a gente faz a conta ali, é certo, né? Não tem muito o que fazer. É preciso também, mas tem muitos problemas que são complexos, né? Até eu posso encaixar aqui as pessoas que gostam de fazer programação de computador, né? Inclusive eu faço essa matéria aí, que eu faço gestão de TI, né? Mas é realmente uma área que eu não me adaptei. Aprendi, passei da matéria, mas essa parte de programar computadores realmente é complexo, tá? E aí é o ponto que você tem essas dificuldades, se você não dominar essa área, tá? Então é muito importante que você descubra qual que é a sua dominância para você realmente acelerar aí nos seus estudos, acelerar no seu desenvolvimento humano, né? No seu livro, se você tem esse desejo de fazer seu livro, tá bom? Então busque aprender realmente qual que é a sua área dominante, tá? Então nós falamos sobre o visual, sinestésico, auditivo e digital, tá?
Então agora eu vou entrar num ponto super legal e peço que você também compartilhe novamente essa live, tá bom? Eu sei que tem pessoas que estão entrando. Nós estamos falando sobre os sistemas de aprendizagem, tá? Vou enviar para mais algumas pessoas aqui que eu não vi na live, que poderia estar aprendendo com a gente, né? Tá bom. Até já vou tirar um print já, porque eu sei que vocês estão aqui, vocês estão engajados. Tiago, seja bem-vindo. Vamos tirar um print aí já pra gente pegar essa quantidade de número de pessoas, né? Muito importante que a gente já faça esse print. E você pode me marcar depois nos stories, tá? A gente ainda tem um pouquinho mais de aula, não estamos terminando ainda, tá bom? Mas já estamos quase na reta final, tá bom? Porque eu não quero fazer uma live muito extensa, porque eu sei que vocês também têm um compromisso de vocês, tá bom? Então vamos lá. Como é que você aprende utilizando realmente esses sistemas representacionais, tá? Na parte visual, vamos falar aqui para vocês. Como que você vai aprender? É você visualizar as informações e você converter, fazer uma conversão para uma cena visual, com cores e contrastes para você aprender algo, tá? Então você vai visualizar a informação e fazer essa conversão aí de cena, né? Você imaginar como que funciona algo, tá? Então você viu a informação e você automaticamente você já vê uma cena, uma imagem, você desenha na sua cabeça. Como eu falei no comecinho, essa parte do visual realmente está ligada com a imaginação. É imagens, né? Então, é muito importante você saber. Então você vai aprender dessa maneira. Você visualiza a informação, né? Por exemplo, eu falei aqui, ó, uma montanha com muitas nuvens ao redor. Você consegue visualizar isso que eu falei? Com certeza, né? Então você construiu uma cena na sua cabeça, tá? Então você realmente aprendeu só com o que eu falei aqui. Aí o que acontece? Essa parte visual é tão interessante porque você está lendo o seu livro, você tem que imaginar o tempo inteiro, porque você não está vendo, você está só olhando as letras, as palavras, né, o texto. E aí é o momento que você vai imaginar aquela cena. Por isso que tem pessoas que têm essa parte visual desenvolvida, elas gostam bastante de ler. Elas têm esse contato com a leitura, tá bom? E que nem eu, por exemplo, eu tô aqui, mas eu tenho um roteiro, eu estou acompanhando o roteiro, mas em momentos aqui que eu estou explicando para vocês, vem muitas cenas. Então eu preciso captar alguma cena, converter e explicar para vocês, por exemplo, um exemplo, uma analogia, uma comparação, tá bom? E aí, como que você aprende no sinestésico? É você executar alguma ação referente ao seu aprendizado. Ah, você aprendeu comigo aqui os 4 sistemas representacionais. Então você vai executar. O que você vai fazer? Você vai pegar as características que eu falei aqui e você vai fazer um autoconhecimento. Você vai buscar informações a mais, porque aqui tem poucas informações em relação ao que eu tinha para passar para vocês. Porque se eu ficasse aqui falando era muito mais coisas, tá? É bem mais complexo, tem muito mais. Mas só isso aqui que eu já passei para vocês, você já consegue ter uma noção de qual sistema dominante aí vocês têm, tá bom? Que vocês precisam realmente usar esses recursos que vocês têm disponíveis, aquilo que você tem dominante, tá? Então é aqui, eu até anotei aqui, né? Que o sinestésico é aquele que escuta e obedece. Então, se você escutou e obedeceu, provavelmente você é o sinestésico, porque você executou aquilo que você estudou, tá bom? Provavelmente o sinestésico também é aquela pessoa que não abandona tanto aí as tarefas, é aquela pessoa que começa algo e termina, e executa, tá bom? Então, é muito bacana aqui essa característica. E aí tem um sistema digital, que é o quarto aqui que eu tô falando pra vocês. É aquela pessoa que estrutura informações em histórias, né, com uma sequência lógica e coerente. Então, é aquela pessoa que tem facilidade para contar histórias. É aquela pessoa que consegue falar, por exemplo, de datas que a gente nem lembra o que aconteceu, sabe? Se eu falar para vocês aqui, por exemplo, de uma data de algo que aconteceu em 2011, vocês conseguem lembrar alguma coisa que aconteceu em 2011? Vocês conseguem lembrar alguma coisa que aconteceu em 2001? Então, assim, é coisa que você bate o olho assim, você ouviu e você já lembra algo muito marcante que aconteceu naquele ano, tá?
Seja aí uma tragédia, seja alguma vitória, alguma coisa, algum acontecimento, as pessoas sempre falam aí, né, de campeonatos, Copa do Brasil, alguma coisa assim de esportes, e ela lembra rapidamente, ela consegue fazer um contexto, né, de ano, tal ano aconteceu isso, tal ano foi dessa forma, então ela tem facilidade aí de construir essas histórias de maneira lógica e coerente, que faz com que você entenda de fato aquilo que ela falou, tá? Eu acredito que muitos professores têm um pouquinho, pelo menos, do digital, porque a maioria deles contam histórias, a maioria deles tem que aprofundar na matéria, falar sobre datas e eles têm que ter essa coerência. Até inclusive professoras de letras sempre falam, né? Você tem que ser coerente no seu texto, você tem que colocar da maneira que a pessoa vai entender, né? Por exemplo, você vai escrever um livro, você sabe da sua história. Mas se você começar a colocar no seu livro, digitando no Word, por exemplo, da maneira que você pensou assim, sem pensar que o leitor vai ler a sua história, ele não vai entender, porque ali é coisa que você pensou. Então você tem que descrever da maneira que é como se fosse desenhar mesmo, né, para a pessoa entender o que você quis dizer naquele seu texto, naquela sua reflexão, tá? Então é você estruturar de maneira coerente a ponto que a pessoa entenda de fato. E depois ela consiga explicar para mais alguém, né? Muitas pessoas falam que se você explicar algo para uma criança e ela entender, já é um teste, né? Então significa que qualquer pessoa vai entender aquilo que você explicou, tá certo? Beleza, estamos quase chegando no final da nossa live, tá? A gente vai dar algumas dicas finais aqui para vocês aproveitarem esse conteúdo, tá bom? E aí uma coisa muito importante, por que muitas vezes as pessoas não conseguem terminar aquilo que começa? Então eu vou dar umas dicas para vocês aqui. O que é que distrai a sua atenção em relação a esses sistemas representacionais? Um exemplo, a pessoa que é o visual, se ela tiver excesso de cores e muitos estímulos visuais, ela vai ter muitas distrações e vai afetar aí o processo de aprendizado dela. Um exemplo, eu tô aqui fazendo live com vocês, e eu tô, por exemplo, com uma luz aqui na minha frente que ela tá um pouquinho atrapalhando, confesso pra vocês. Mas eu tenho que me concentrar para que isso não interfira naquilo que eu estou fazendo. Por exemplo, eu estou estudando agora, exemplo, idiomas que seja, ou realmente pensando naquilo que eu vou escrever pro meu livro, e eu deixo o celular bem na minha frente. E aí começa a cair um monte de notificações. Vocês acham que eu vou conseguir estudar? Vocês acham que eu vou conseguir escrever meu livro? Mas de maneira alguma, porque eu vou ter muitas distrações, muitas cores ali e vai atrapalhar, tá? Então, você aí que tem a sua memória visual, o seu sistema representacional dominante, evite essas coisas, tá? Então, se você está estudando, realmente foque só no seu estudo, limpe o seu ambiente, deixa realmente limpinho para você só olhar aquilo que você precisa fazer, tá bom? E tudo que você for fazer, coloque data, coloque prazo, coloque tempo. Tem umas lives minhas aqui que eu falo, eu não vou lembrar o número da live agora, tá, gente? Mas são várias. Tem a técnica Pomodoro. Coloca lá, por exemplo, para você estudar durante 25 minutos e descansar 5, tá? Tem aplicativos que te ajudam. E aí você dá aquele intervalinho, toma um copo d'água, estica um pouco o corpo, faz um alongamento e volta pro seu estudo, só que foco total, tá? Aí você consegue, tá bom? E beleza, a gente falou do visual ainda, tá? E aí tem o sinestésico. O que distrai a pessoa? O que tira a atenção dela no sinestésico? É você ficar em um lugar que você se sinta preso, que você não tem, assim, movimento. Até eu coloquei aqui, né? Para você buscar lugares abertos. Então, se você é sinestésico, você tem que estar em movimento, por exemplo. Você não pode estar se sentindo preso. Isso pode tirar a sua atenção, tá? Então, você tem que buscar lugares abertos, tá bom? Então, se você quer estar em movimentos, esteja, por exemplo, num parque, num lugar que seja agradável, tenha contato com a natureza, tá bom? Até você que tenha interesse de escrever o seu livro, é muito importante que você tenha esse contato diário com a natureza, porque ali você tira reflexões, você consegue meditar muito mais, você ter esse contato com a natureza, tá bom? Vai te ajudar a progredir muito mais aí dos seus projetos, nos seus estudos, nos seus livros, tá? Mesmo que você não esteja escrevendo, mas que você passe pelo menos uns 15 minutos ali
entrando em contato com essa natureza, você sentindo ali aquela brisa leve, né? Aquele ar puro que a natureza traz pra gente, tá bom? Que seja em um parque, um jardim, um lugar que seja livre aí pra você passear também, tirar um tempinho de desfrute, né? Isso é muito bom, tá bom? E aí nós vamos agora para aquilo que distrai na questão do auditivo. A pessoa auditiva, por exemplo, é assim, se tiver pessoas ao redor dela conversando, muita conversa paralela, muito barulho, muito ruído no fundo, ela vai ter dificuldades. Por exemplo, que nem aqui, eu tô com a live, eu coloco um fundinho musical, instrumental, só para poder ajudar mesmo ter esse movimento, tá? E normalmente eu coloco aqui, ele é ao vivo, então assim, a gente sente um pouquinho da frequência das pessoas que realmente estão ao vivo também, tá? Então isso transmite, tá? Tem uma certa transferência aqui, né? A gente consegue sentir do outro lado, tá bom? Boa noite, Adriele, seja bem-vinda. Então essa parte do auditivo, a pessoa que tem esse sistema, se ela tiver pessoas ao redor dela conversando, muito barulho, muito ruído, muito carro passando, ela não consegue se concentrar e não consegue estudar aquilo que ela precisa, ela não consegue se concentrar para entender um pouquinho do inglês, do espanhol e outras línguas também. Então, imagina escrever livro, piorou ainda, né? Eu tenho uma técnica particular que eu escrevo de madrugada. E não tem outra forma, eu já tentei escrever de dia, tentei escrever de manhã, não funcionou. Então eu escrevo só de madrugada, pra mim flui bastante. Só que eu tenho um pequeno probleminha, eu tenho que lutar com o sono. Aí depois passou de um horário, vai embora, né? Então o ideal é que você tire pelo menos uma sonequinha aí de dia, então já te ajuda. Mas não é todo dia, gente, ser de vez em quando que eu tiro um tempo, eu falo, não, hoje eu quero focar pra isso. E é um momento que realmente tem silêncio total, então eu não posso ter barulho, não posso ter ruídos que vai atrapalhar aí na forma com que eu achei de estudar, tá bom? E principalmente de escrever livros, porque é um momento que, inclusive, a maioria das pessoas estão dormindo. Isso acontece tanto de manhãzinha, lá com umas 5 da manhã, ou até a partir de 1 hora, por exemplo. Não são todas as pessoas que estão acordadas. Então é um momento também que não tem aquela frequência pesada no ambiente, no ar, assim, né? Se as pessoas estão dormindo, elas não estão pensando nada de ruim. Então é o momento que você está acordado ali escrevendo, você tem aquela frequência leve, né? Então você consegue escrever, você consegue focar naquilo que você planejou. Eu coloquei para mim fazer um livro até dia 20 do mês que vem. E o que você está fazendo hoje? O que você fez ontem para que esse livro aconteça? Para que essa primeira página saia e vá para a segunda, tá? Então é muito importante que você conheça qual sistema representacional é o seu dominante, tá? Para você realmente explorar um pouco mais ele e também passear nos outros sistemas representacionais. Por que eu não posso também forçar um pouquinho e tentar entender o visual, né? Por que eu não posso também ir nessa parte? Mas lembra que você tem um que é dominante, tá? Então usa ele, aproveita. Eu não consigo ler o livro físico, então coloque o foninho de ouvido, coloque um audiobook, coloque um podcast e você vai acelerar aí muito mais a sua forma de aprendizagem, você vai conseguir ter ideias para colocar no seu livro, você vai conseguir tirar referências para embasar aquilo que você está falando no seu livro, tá bom? Muito legal. Inclusive, é uma dica super básica, mas importantíssima e imprescindível. Se você está fazendo o seu livro, sempre utilize citações bíblicas, né? Porque ali realmente é o nosso manual de vida. Então tire mesmo, extraia da Bíblia o máximo que você puder, sabe? Tudo que você for embasando, você coloca, né? Com base na palavra de Deus, tá bom? Que é a certeza que a gente tem, é o nosso manual, tá? Então a gente aprende muito. E cada vez que você reflete, cada vez que você faz um estudo da Bíblia, você anda muito mais rápido, você acelera a sua frequência, você consegue passar para as pessoas aquilo que você aprendeu e você não fica aquém, né? Você vai realmente ali, tira um momentinho para falar com Deus, é Ele falando com você, porque a Bíblia nada mais é do que uma carta de amor de Deus para nós, né? Foram pessoas que escreveram, mas inspiradas por Ele. Eu falo porque eu vivo diariamente essa inspiração, eu sei o que é escrever inspirada por Deus. Porque ontem à noite mesmo, eu já vou falar para vocês por quê, não só ontem à noite, como todas as vezes que eu escrevo, eu peço para que ele me inspire. E, por exemplo, nesse momento aqui, se eu fosse escrever algo, vai sair um texto. Se eu for escrever daqui 3 horas, já é outro texto, tá bom?
Escrevam, por exemplo, façam um teste aí. Pegar um tema agora, escrever um texto de uma página, passa ali umas 2 horas, pega aquele mesmo tema e não olha mais aquilo que você escreveu. E tenta escrever novamente aí uma outra coisa em relação àquele tema. Não vai ser igual, gente, não tem como. Vai ser outra inspiração, porque é outro momento, tá bom? É uma coisa que é totalmente diferente. Façam esse teste, tá? Então, assim, conseguiram entender essa parte aqui, da parte que distrai a atenção de vocês, né? Nessa parte do sistema representacional? Fala pra mim aqui. Coloca aí um foguinho, um livrinho, alguma coisa pra eu entender se vocês estão realmente entendendo o que eu tô falando, né? E aí eu vou pro último, tá? Que é o digital. O sistema digital, pra você realmente, se você... para aquilo que vai distrair a sua atenção e vai te atrapalhar, é também você ter ruídos, tá? No fundo. E por exemplo, que eu estou ensinando aqui, eu não sei como que a minha mensagem está chegando para vocês. Às vezes eu acho que eu explico super rápido. Depois eu vou ver minha live, parece que eu fiquei bem devagar, calma falando, né? E aqui é interessante, porque o que vai distrair você nesse sistema digital é ter ruídos no fundo, é alguém que fala uma informação muito rápida, tá? Sem uma sequência lógica, que nem, por exemplo, eu estou ensinando aqui para vocês, eu tenho uma sequência lógica, tá? Eu fiz um roteiro, tem toda uma sequência, tá? Eu expliquei um pouquinho do sistema representacional, eu falei para vocês aqui da questão da interpretação de cada sistema, tá? Aí eu falei também do comportamento de cada uma delas, falei também dos pontos fortes, como é que você aprende em cada um dos sistemas, e agora estou falando para vocês o que é que distrai a atenção de vocês em relação a cada sistema que a gente aprendeu aqui nessa noite hoje, tá? Então no digital, se você tiver barulho no fundo, a pessoa te explicar muito rápido, não ter uma sequência lógica e ter muitos estímulos visuais, você vai ter a sua atenção aí roubada, tá bom? Então você não vai conseguir dominar mais esse espaço, você não vai conseguir estudar porque vai ter muita coisa te distraindo, tá bom? Então foi bem interessante porque eu expliquei para vocês como vocês aprendem e aí o que pode atrapalhar vocês, que são essas distrações, tá bom? Então assim, qual que é a tarefa que eu vou deixar para vocês hoje, tá bom? Estamos quase finalizando nossa live, tá bom? É uma live um pouco mais breve hoje, para vocês não se cansarem tanto, tá? A não ser que vocês queiram que eu fique um pouquinho mais, a gente fica, explica um pouquinho mais, tira dúvidas também, tá bom? Qual que é a tarefa que eu vou deixar para vocês? Hoje vocês vão estudar aí, buscar, né, fazer essa identificação, tá? De qual sistema representacional que é o dominante de vocês, tá? Sabemos que nós temos os 4, tá? Mas que o 1 é o que mais sobressai, tá bom? Então, você vai fazer essa pesquisa aí, ou você vai depois voltar aqui, que eu vou subir essa live, ela vai ficar salva, tá bom? Você pode assistir ela desde o começo, para tentar fazer essa identificação. Como eu falei no meio da live, eu tinha muito mais coisa para falar, mas deve ficar uma live muito longa, mais extensa, e não para não confundir muito também. Então eu trouxe o básico para vocês, tá? Para vocês entenderem aí como funciona esse sistema, quais são, né? Como vocês identificam mesmo assim de maneira mais rápida e prática. Então vocês vão pesquisar, tá? Existem testes que mostram para você quais são esses sistemas que vocês têm como dominante, tá? Até se vocês que estão aqui na live, se vocês quiserem, eu consigo para vocês aí um testinho, eu envio para vocês aí no direct de vocês, se vocês quiserem, tá? Vocês me chamam depois e me peçam isso, tá? Se vocês quiserem. Eu posso mandar para vocês esse testinho. Aí vocês vão respondendo e ao final vocês vão identificar. Ah, eu tenho um sistema auditivo mais dominante, né? Que é o dominante. Ah, o meu é digital, o meu é sinestésico, o meu é visual, tá bom? No caso, o meu é visual, mas também eu tenho um pouquinho aí do sinestésico e do digital, tá? O único que tem assim um pouquinho mais dificuldade aí é o auditivo, tá? Que eu não consigo memorar tantas coisas de forma auditiva, tá? Então vocês vão fazer isso, identificar qual que é o sistema representacional de vocês a partir desse teste. Feito isso, vocês vão praticar, tá? Aqui eu tenho que fazer isso, isso e aquilo. Vocês vão lá e vão fazer isso daí aplicando ao projeto de livros, ao estudo que vocês estão fazendo, algum projeto que vocês começaram e não terminaram, tá bom? Então vocês vão fazer essa aplicação. Como eu falei,
Todos nós temos os 4 sistemas instalados em nós, tá bom? Só que um é que vai dominar de fato, tá bom? Que vai sobressair aí. E aí tem uma frase pra vocês, né? Que na outra live, na live passada, eu não estava aqui na minha cidade, e eu tava falando assim, dicas práticas pra começar a escrever o seu livro e tal. Depois acabei falando nos stories, aí a gente acabou finalizando a live, né? Porque a live foi cortada no finalzinho, caiu realmente a rede, né? Não deu pra continuar a live, mas tudo bem. Aí ficou assim básico, não tinha muito mais o que falar. Também tava faltando um pouquinho pra acabar a live, tá bom? Então assim, a frase que eu vou deixar pra vocês é essa. Primeiro eu vou deixar uma outra dica pra vocês. Além de vocês identificarem esse sistema representacional e também fazerem o teste e aplicarem na vida de vocês, encontre um método de estudo, tá bom? A partir desse conhecimento que vocês tiveram aqui hoje, vocês têm capacidade de encontrar um método, tá bom? E aplicar em tudo que vocês forem fazer. Para mim ler, qual que é o método que você utiliza para fazer leitura? Eu já dei algumas dicas aqui. Coloque o livro pertinho de você, deixe na sua visão, né, no seu ponto de vista, no seu espaço de estudo, no seu ambiente, para você realmente estar ali lembrando que tem que fazer aquela leitura, tá bom? Eu tenho um livro de 200 páginas, mas eu não consigo nem sair da primeira. O que você vai fazer? Você vai pegar o tanto de páginas e vai dividir pelo tanto de dias que você quer ler esse livro. Você quer ler um livro em uma semana? Nós estamos aí num desafio 10 em 1 aí do pior ano, então a gente tem que ler um livro por semana. Seja ele de 200 e 300 páginas. Além do estudo bíblico, além da atividade física, além de tirar o açúcar da nossa vida também, além de estar ali fazendo a mentalização, a visualização, fazer as nossas orações. Então assim, são muitas atividades para a gente fazer todos os dias e coisas para fazer na semana. Então você vai pegar um livro, você vai dividir pelo tanto de dias. Por exemplo, um livro de 200 páginas, divide por 7 dias, vai dar tantas páginas, que seja aí 10 páginas. Você vai ter que ler 10 páginas por dia. E só. Leu, fechou, estudou, anotou aquilo que você achou mais interessante, coloca já uma tarefinha em relação àquilo que você leu, tá? E aí você pode estar utilizando aí depois para você fazer o seu livro, colocando referências daquilo que você leu, tá bom? E é uma forma de você evoluir muito mais, crescer rapidamente, você não ficar aquém das notícias, você não ficar só refém da televisão, sabe? Tá indo para 3 anos que eu não assisto televisão. Eu me informo aqui pela internet mesmo quando eu preciso, tá? Então, assim, a gente não fica com aquele medo de morte o tempo todo, né? Porque se você abrir a televisão, você abrir um jornal, é só falar disso, de acidente, de morte, de violência, não sei o quê. Então, assim, se você está estudando, você está se conhecendo, você está buscando entender qual que é a sua forma de aprendizagem, você que veio até hoje, até essa live aqui, você vai estar entendendo os estilos aí, né, de aprendizagem da escrita. Eu trouxe 4 para vocês, que é o sistema visual, o sinestésico, auditivo e digital. Então você já tem um pouquinho de conhecimento para ir levar um pouquinho mais à frente, para subir de nível, subir mais um degrau, subir mais uma escadinha, dar mais um passo, tá bom? Então utilize essas informações, não perca mais tempo, tá bom? Porque o tempo tá passando muito rápido, a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a pouco, tá? Então utilize essas informações, aplique no seu dia a dia, sabe? Tenho assim essa experiência de sentir o que é parar um tempinho para estudar, parar um tempinho para ler um livro, refletir, ter a sua ideia, ter o seu ponto de vista, não ficar só ouvindo o ponto de vista de outras pessoas, mas você ter a sua opinião, tá? E aí também, eu falei da frase, né? Já vou falar da frase pra gente já ir encerrando também e vou compartilhar pra vocês um pouquinho do que aconteceu ontem também, tá? Então, nossa frase, ela fala assim hoje, eu tirei ela do livro, vou mostrar pra vocês o livro, tá? É O Milagre da Manhã, esse daqui, tá? Você consegue ver bem aí, né? Eu tirei dele, tá? Essa frase, que é do Hal Elrod. Acho que é isso que fala, né, gente? É esse livro, tá? Aí tem essa frase lá dentro dele. Motivação é o que faz você começar, tá? Hábito é o que faz você continuar, tá? Então você pode até ter uma motivaçãozinha aí pra você começar, você sentir uma certa motivaçãozinha aí pra vir aqui na minha live, mas e aí? Você vai assumir realmente o hábito? O seu hábito que vai fazer você continuar, tá? Eu comecei a ler a Bíblia hoje, mas amanhã eu vou pensar se eu vou continuar ou não. Aí você leu ontem, hoje você já não leu, amanhã também você não vai ler.
Então você vai ler ontem, você leu ontem, você vai ler hoje, você vai ler amanhã, você vai ler os 365 dias, você vai ler pelo menos um capítulo nas 52 semanas do ano, tá? A Cláudia falou que não leu ainda, Cláudia. É muito bom, Cláudia. Vou mostrar de novo pra você, ó. O Milagre da Manhã. Tem acho que outro também, né? Tem vários livros dele, né? Do Hal Elrod. É muito bom, Cláudia. Eu tava vendo aqui, tem... Boa noite, Débora, seja bem-vinda. Tem várias tarefinhas também, sabe, Cláudia? Até inclusive, algumas coisas eu tô tirando dele já, tá? Eu vou começar a trazer muito mais informações aqui. Praticamente, Cláudia, é um treinamento, sabe? É um treinamento que tem esse livro aqui. É muito bom, sabe? Eu vou começar a trazer muito mais coisas dele nas próximas lives também, tá bom? A gente vai fazer um apanhado aí de informações e trazer pra vocês, tá? Então assim, ontem, gente, hoje foi dia 7, né? Hoje é dia 7, ontem foi dia 6. Eu recebi um convite para participar aí de um livro, né? Com coautoria, com 52, contando comigo, né? Com 52 autores para participar aí, para cada um dos autores ter um capítulo dentro desse livro. Que esse livro que a gente vai divulgar em breve aí, né? Que é O Chamado, tá? Então ele tá ligado aí com o evento que aconteceu do Pablo aí no dia 29 de dezembro. O Chamado dos Generais do Reino. Então assim, eu participei online, não estava presencial, mas lá estavam 15 mil pessoas participando desse evento. E aí, uma pessoa, né, teve a inspiração de Deus de fazer um livro em relação aos tantos códigos que tiveram lá. E aí, por exemplo, serão 52 códigos em relação a cada semana, porque nós temos 52 semanas no ano, tá? Então, assim, cada autor, que são 52, e vai ser um livro só, né? Cada um vai ter um capítulo, tá? Então, assim, a gente foi desafiado a fazer um capítulo de ontem para hoje. Eu fui, né? Foi praticamente um chamado mesmo, né? E aí eu recebi esse convite, eu falei, não, tô dentro, vamos lá. Aí eu já fiz, ontem mesmo de madrugada, fiz o meu capítulo, já entreguei, né? E ficou muito legal, assim, gostei muito do resultado, sabe? Porque assim, a gente faz o primeiro livro, eu tenho meu primeiro livro que eu lancei aí no Resort Digital do Pablo Marçal, foi no dia 22 de dezembro. Só que eu já tinha lançado ele de formato digital no dia 12 de setembro, tá? Então, outro desafio também, né? Lançamos 300 livros em um único dia. Foi realmente histórico, isso nunca aconteceu na história, né? E foi muito bacana. E agora me veio esse convite, eu acredito realmente que foi um chamado, né? E o mais legal é que um dia antes eu tinha comentado aqui com meu esposo, né? Eu falei assim, que o meu próximo passo agora é partir para as palestras, né? Levar, assim, esse treinamento, falar sobre livros, da importância de você extrair tesouros que estão escondidos e que pode ser a cura para muitas pessoas. Porque você é a sua cura, né? Até tem um colega aqui que a gente acompanha bastante ele também, que é o Alexandre. Ele tem um livro, né? Você é a sua cura, tá? Então o que acontece? Muitas vezes as pessoas buscam nos remédios aquilo que está dentro delas. Nós somos uma farmácia ambulante, gente. Nós temos remédio dentro de nós. Só que muitas vezes a gente fica tanto no externo que a gente esquece de buscar aquilo que Deus nos deu como natural, né? É tudo natural as coisas de Deus. E está tudo disponível. Até eu falo assim que o principal recurso é você. Então assim, o resto das coisas vem por consequência, tá? Então foi muito legal que eu recebi esse convite. E eu tinha comentado essa questão de palestrar, né? No outro dia já veio esse convite. Eu falei, não, eu quero participar. Aí as pessoas já entraram em contato comigo, né? Até o Marcelo da editora Ego, né, entrou em contato comigo. Eu falei, não, eu aceito, tô dentro, vamos fazer assim. E eu falei pra ele que eu tinha acompanhado o evento também. Ele falou, não, tem que realmente ter acompanhado pra pegar algum código lá do evento, né? E antes disso, foi interessante porque eu tinha recebido, assim, eu tava uns dias aqui que eu tava de madrugada rezando, né? E Deus tinha falado pra mim assim, meio que desafiando, sabe? Que eu tinha feito meu livro em 5 dias. E ele falou, você vai fazer um livro em 1 dia. E eu fiquei assim, meio duvidando. Eu falei, como assim um livro em 1 dia, né? Acho que não dá conta, né? É muita coisa, muito tempo, né? Assim, é muita coisa pra fazer em pouco tempo. E aí eu topei esse desafio, eu já fiquei assustada. Eu falei, tudo bem. Aí eu peguei, por exemplo, eu comecei, acho que era bem de madrugada mesmo pra fazer esse capítulo, né? Aí eu já coloquei um código. Mais pra frente eu vou compartilhar com vocês. Coloca esse código, ele está ligado com o Espírito Santo, né? Que eu sou muito inspirado por ele. E aí eu falei, vou colocar isso, esse código, né? Que ele tá realmente ligado com esse mover, com esse movimento. 15 mil pessoas reunidas num único lugar
pra falar das coisas de Deus, né, gente? Então é perfeito. E aí eu peguei esse código, comecei a escrever. A hora que eu terminei a última palavrinha, eu falei, fechou, é isso aqui, não tem mais o que fazer aqui, porque tinha que ser 2 páginas, né? Poderia ser até 3, mas que tinha também que ter tarefas, né? E aí a hora que eu terminei, eu não acreditei, gente. Eu terminei em 1 hora. Daí eu entendi o recado, até eu coloquei nesse capítulo, né? Eu falei que o Senhor não queria que eu fizesse um livro em um dia, mas Ele queria que eu fizesse um livro em 1 hora. Porque assim, se você está participando em coautoria, é um livro. Eu posso falar assim, fiz mais um livro, porque é uma participação, mas você está envolvida nesse movimento. E foi tudo muito rápido, sabe? Porque a gente foi convidado aí e praticamente já estava completando as 52 pessoas. Não deu nem para convidar mais ninguém, sabe? Eu só peguei esse convite. Eu tive alguns compromissos também. A gente foi fazer algumas orações aí ontem também, então a gente acabou ficando com o tempo muito limitado. Eu tinha só um prazo de ontem para hoje para fazer, no máximo até amanhã para poder já o livro ser encaminhado e aí vai ser lançado provavelmente no próximo dia 17 de fevereiro já. Então assim, foi muito rápido, sabe? Então eu li várias vezes depois. Mas exatamente, fiz em 1 hora, eu fiquei chocada, sabe? Falei, nossa, achei mais um método, né? E realmente fazer um livro em coautoria com outros autores é muito bacana. Você vai ter com certeza muito mais acesso, mais alcance às pessoas, né? E é um livro realmente que vai levar transformação, porque é nessa nossa ideia, né? Não é questão do retorno de dinheiro, nada disso. É você realmente extrair aquilo que está dentro de você, transformar num livro, né? Que não sei se vocês conhecem, mas o meu livro é esse aqui, né? Que eu lancei ele no dia 22 de dezembro, Escritora Particular de Deus, e fiz ele em 5 dias, tá? Foi exatamente 5 dias já vendendo, sabe? Então não é assim, eu só escrevi ele em 5 dias, só que não foram 5 dias consecutivos, né? Eu peguei, por exemplo, um dia, fiz 5 páginas, depois eu peguei, depois de uma semana, fiz 10 páginas em uma noite, e aí totalizando deu 5 dias, já com ele na plataforma vendendo, tá? Então tudo prontinho, diagramado, capa, tudo, né? Depois que eu vim para essa parte do físico, que realmente me demandou um pouquinho mais de tempo para poder organizar, troquei a capa, arrumei algumas coisinhas que precisava, né? E aí a gente fez toda uma mudança, até a foto, né, da biografia também troquei. Então a gente fez algumas mudanças, eu acredito que foi bom, né, porque melhorou um pouquinho mais o conteúdo, tá bom? Mas tive experiências e para os próximos livros com certeza vai ser bem melhor, vai ser muito mais assim, uma linguagem mais acessível. Pretendo também colocar tarefas, é uma coisa que eu estou praticando inclusive aí no grupo que eu tenho aí do movimento, né, que eu criei, né, o desafio, meu primeiro livro em 30 dias, tá? Então eu faço tarefas todos os dias e envio para as pessoas que querem fazer um livro em 30 dias, né? Porque eu fiz em 5, mas num prazo aí dentro dos 30 dias que a gente tinha aí para fazer no grupo, no movimento do PLD, que é o Programa Liberdade Digital, que eu participo também como mentoria. Então, o que aconteceu? A gente precisa realmente se lançar desafios, né? E aí foi muito bacana de estar nesse processo aí de finalizar esse livro também, com esses 52 autores contando comigo, né? E acredito que foi um presente de Deus, né? E ele me falando ali e me inspirando, tá? Uma coisa que eu acho legal também, antes de vocês começarem a escrever o livro, façam uma oração. Peça para que Deus ilumine a cabeça de vocês, a mente de vocês, a mão de vocês que vai escrever, né? Para que realmente ele coloque as palavras certas aí, para que realmente alcance pessoas que precisam ouvir, ver, ler aquilo que você tem aí dentro, tá bom? E existem pessoas sedentas com a palavra de Deus, só que elas muitas vezes não têm coragem de investir R$30 numa Bíblia, tão barato, né? Mas aí gasta 3, 4, 5 mil reais num celular, né? Que muitas vezes pode levar elas até a perdição. E não usar como a gente está usando aqui de forma saudável, fazendo uma live, levando conhecimento, transmitindo a mensagem de Deus, levando realmente a aprendizagem. Ó, aqui, ó, estilos de aprendizagem na escrita de livros. Tá? O livro nada mais é do que a nossa essência, aquilo que a gente extrai dentro de nós. Então é muito importante que você tenha essa iniciativa, tá? Se você não tem o seu livro ainda, eu peço que você comece, tá? Não tenha julgamentos, comece realmente aí, coloque alguma fase que você tem na sua vida, assim, o que você tem de transformação, tá? Comece a escrever e coloque tudo no papel, sabe? Até coisas que são segredos aí pra você, coloque, nem que você não mostre pra ninguém depois, mas que você faça depois, por exemplo,
um garimpo, né? Você extrai algumas coisas, isso aqui eu não quero que as pessoas saibam. Tudo bem, você tira. Mas só para você saber fazer esse movimento, né? Porque Deus, ele age no movimento. Então, se você começa a escrever, ele vai agindo, né? Você vai dando o seu passo, ele vai dando dele também, tá? Então, você trabalha em conjunto com ele, tá bom? Então, falar dessa questão do livro aí, que é essa novidade, né? Então, eu fiz exatamente 1 hora aí. Deu 3 páginas, tá? 2 páginas escrevendo e a terceira foi, eu coloquei 12 tarefas. Então, logo vocês vão ficar sabendo desse livro, né? Se vocês tiverem interesse em adquiri-lo, né? Quando a gente for lançar, vai ter lá, eu não sei qual que vai ser o número do meu capítulo. O mais interessante que eu falo lá também a gente precisou fazer um formulário colocando realmente o nosso nome, qual seria o código que a gente ia falar. E eu estou com 33 anos, né? Esse ano eu faço 34 no meio do ano. E aí eu fui lá, a minha linha, né, na planilha era 33. Eu falei, nossa, como interessante, né, os sinais de Deus, né? Ele age de maneira tão simples, né? As pessoas muitas vezes não percebem. Então, assim, às vezes passou um ventinho aí na sua frente e você nem agradeceu. Então, assim, aproveite também para agradecer, tá? Porque existem pessoas que não agradecem, né? E o fato, até a Clara tá aqui, ela sabe dizer muito bem essa questão do agradecer, né? Rosto de 18. Obrigada, Cláudia. A idade, às vezes, ela engana um pouco, né? Mas tudo bem. Então, assim, a gente precisa realmente agradecer, né? Acordar de manhã, já elevar a nossa voz, elevar o nosso coração, a nossa alma a Deus, né? Para que Ele realmente inspire, ilumine o nosso dia, para que a gente consiga fazer aí do nosso dia realmente um presente, né? Porque às vezes as pessoas acordam e já acordam chutando balde, né, gente? Então, como que você vai escrever um livro se você já acorda chutando balde? Então, nós temos milhões de motivos para agradecer, tá? Então, não reclamar, mas só agradecer e continuar firme aí na caminhada, também produzir livros, né? Inclusive, eu tô com um livro aqui que chegou para mim essa semana. Eu estou desesperada para ler ele, né? Mas como esses compromissos eles vão assumindo prioridade na nossa vida, eu ainda nem comecei, mas já folheei e já estou modelando, viu, Cláudia? Inclusive ele é bem parecido com o seu, Cláudia. Ele é bem grosso, sim, só que ele tem menos página, né? Ele tem quase 300. O seu acho que tem 400, né, Cláudia? O meu escritora particular tem 178. Mas já é bastante página também. Esse aqui, ó, que eu vou começar a ler, Cláudia. Estou modelando ele, ó. Da Camila Saraiva Vieira. Viva a sua real identidade. É só assim, é um livro maravilhoso, tá? Pra você que tem aí dificuldades dessa questão de identidade, propósito, é um livro muito bacana. É um livro, assim, aprofundado. Inclusive, ela tá fazendo treinamentos a partir desse livro. Inclusive, para você que tá aqui na live, você especificamente que é mulher, a Cláudia sabe muito bem, por isso que eu falo toda hora da Cláudia, a gente tem uma amizade aí que a gente construiu aqui na internet. A gente tá com o nosso grupo aí de transbordo, tá? Seja fonte de luz para você que é mulher, para você participar com a gente, tá? A gente tá com uma proposta muito legal aí, estamos aí trabalhando aos poucos, começamos assim ontem, né? Antes de ontem aí, convocar essas mulheres que precisam realmente passar por processo de desbloqueios, pessoas que precisam, mulheres, né, que precisam passar por processos aí de cura, de libertação, essas coisas, sabe, que a gente fica muitas vezes aí parando no tempo, que a gente precisa desenvolver aí, encontrar a nossa essência, o nosso propósito, tá bom? E uma ajudar a outra, né? A gente pretende fazer aí aulas, né, conversação, a gente fazer aí conversar com essas mulheres que precisam, a gente precisa ajudar elas, né? Semanalmente, a gente pretende fazer pelo menos aí uma vez por semana, ter esse contato aí, fazer uma aula aí no Zoom, né? Provavelmente, ou no Meet, né, Cláudia? Qual a gente achar que for melhor. De 1 hora, 1 hora e meia, pra gente poder conversar, tá? Trocar experiências também e uma ajudar a outra. Eu sei que muitas mulheres precisam dessa ajuda e às vezes elas não têm em casa, não têm com a família. Então a gente precisa, né? Nem que seja de maneira online mesmo, mas nós precisamos aí buscar ajuda de fato, tá? Então esse livro, provavelmente, Cláudia, já vou deixar certo com você, provavelmente eu vou tirar algumas tarefas aqui de dentro também, tá? E a gente pretende dar tarefas, exercícios para vocês aplicarem no dia a dia, tá bom? E vai ajudar muito vocês vão crescer aí,
tá? Tem muitas coisas que a gente precisa conhecer. E se você tá com essa dificuldade, é porque realmente tá precisando de alguém para te ajudar, tá? Na Bíblia, Jesus já colocou, né, gente? Vai de 2 em 2. Nunca ande sozinho, tá? Então, se você tá andando sozinho, eu por um tempo confesso, eu estava andando sozinha. Aí eu comecei a pedir para Deus, sabe? Me manda algumas pessoas, né? Pra eu poder ajudar, pra gente poder evoluir juntas. E aí agora ele tá mandando aos poucos, sabe? Porque Deus, ele também é certeiro, né? Ele não vai colocar você em lugares que você não vai dar conta, né? Então ele manda as pessoas certas, sabe? Por mais que seja digital, tá bom? Eu nunca imaginei estar aqui falando no digital. Eu acredito que até tem pessoas da minha cidade que não tá entendendo nada. Mas não é pra entender não, gente. A gente só tá sendo instrumento, ferramenta de Deus, porque quando ele quer falar, nada impede ele, tá? Então ele sopra onde quer, tá? Então eu já vou revelar aí o código do meu próximo livro, que já tá quase pronto aí, né? Que é o Chamado dos Generais, aí, o chamado, na verdade, do livro, é a Força do Espírito Santo. Esse vai ser o meu capítulo que eu fiz, que deu 3 páginas com 12 tarefas, tá bom? Deixa eu ver o que a Cláudia falou aqui, né? Ainda vamos palestrar juntas pessoalmente, com certeza. Já mentalizei, Cláudia, já mentalizei assim, nós duas juntas, assim, arrepiando lá, falando mesmo, conversando, falando sobre identidade, propósito, livro, sabe, levando transformação para as pessoas, levando conhecimento, tirando as pessoas da ignorância, né? Porque a falta de conhecimento tem levado as pessoas à perdição, normalmente, né? Mostra o livro de novo. É esse aqui, Cláudia, que você quer? Esse aqui da Viva a Sua Real Identidade, da Camila Saraiva. É maravilhoso, Cláudia, é maravilhoso. Olha, ele tá assim, ele tem toda uma diagramação. É fantástico, sabe, a diagramação dele. Ele tem, assim, o formato da digital, né? Deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Acho que não vai dar pra ver aqui. Tá muito pequenininho, né? Mas tem algumas partes que tem a digital, assim, sabe? A digital sua, assim. E é muito legal. É esse daqui, né? Mostrei de novo pra você. E o outro, né, que eu falei da frase, que eu tirei da questão que eu falei. A motivação que faz você começar, mas é o hábito que faz você continuar. Eu tirei desse aqui. O Milagre da Manhã, certo? Tem vários aqui, né? Eu leio também esse aqui, que é Leio Todo Dia 1%. Cresça 1% ao dia, muito legal também. E um que eu recomendo que vocês leiam também é esse aqui, ó. Especialista em Pessoas, do Tiago Brunet, tá? Soluções bíblicas inteligentes para lidar com todo tipo de gente. Como nós falamos aqui hoje sobre essa questão de aprendizagem, você aí que trabalha, você que está numa empresa, você que tem uma empresa, você se depara com muitas pessoas. Então é importante, você também que é coach, né, estuda sobre pessoas, é importante que você entenda como funciona cada tipo de pessoas, né? Porque tem pessoas, se você fala um pouquinho mais alto, você já vai arrumar briga com elas. Tem pessoas que se você não der atenção, elas vão ficar magoadas. Tem pessoas que você precisa ficar ali o tempo inteiro, sabe, com o olho parado nelas assim, senão elas se sentem ofendidas, tá? Então, sim, existem vários tipos. Então, é importante que vocês estudem, pratiquem, coloquem no ambiente da casa de vocês. Tem também aquele livro que eu ainda não li, tá? Mas eu sempre escuto as pessoas falarem, a gente entende um pouquinho, né? 5 linguagens do amor. É importante que você entenda a linguagem de amor que o seu esposo tem, a sua esposa tem, tá bom? Para que vocês se comuniquem melhor na casa de vocês, para que vocês desenvolvam um processo aí mútuo, tá? Que não fique aquela coisa assim, um brigando com o outro, discutindo, mas você não entendeu. Será que a linguagem de amor dela não é aquela pessoa que gosta de ganhar presentes? Eu mesmo, por exemplo, a minha filha também tem muito parecido a nossa linguagem de amor, sabe? A gente gosta de ter a atenção das pessoas. Quando você não tem, você já se sente ofendido, né? Então, assim, eu mesmo gosto muito de ensinar, então eu tenho toda uma metodologia, eu gosto de ensinar passo a passo, eu aprendo em formato de passo a passo, tá? Então, assim, se eu não tiver o passo a passo, eu fico um pouco perdida aí. Por isso que eu ensino pra vocês aí o passo 1, passo 2, técnica 1, técnica 2, porque é a minha forma de aprendizagem, tá bom? E eu tenho que estar vendo. Eu lembro quando eu fazia a prova na faculdade, eu fazia resumos para eu poder escrever e também absorver conteúdo. Eu chegava na hora da prova, eu só tinha uma folha em branco para poder escrever aquilo que eu estudei
e responder as perguntas que estavam lá, que normalmente eram 10 ou mais. Eu simplesmente começava a escrever, eu lembrava, gente, eu tinha fotografia praticamente daquela folha na minha mente, porque eu tenho esse sistema visual aguçado, né, mais dominante. Então eu lembrava, aí eu falava, nossa, vinha certinho aquilo, não era decorar não, gente, eu só lia mesmo, sabe? Só que eu lia várias vezes, né, então eu fazia esse exercício. E aí no momento da prova eu lembrava, eu colocava exatamente aquilo que eu tinha colocado, até um pouquinho mais. E detalhe, né, se você está indo na faculdade, se você está passando por um processo seletivo, estude bastante. E se você tiver uma pergunta que seja uma pergunta aberta, que você possa realmente ser assim uma resposta descritiva, escreva bastante, porque alguma coisa vai convencer o professor, né? Se você colocar só uma linha de resposta, provavelmente ele vai falar, tá errado. Então se você colocar um pouquinho mais, escrever um pouco, entregar um pouquinho mais, assim como eu já ia encerrar a live, mas aí eu comecei a falar dessa questão do livro, né, que surgiu pra mim fazer ontem, e eu comecei a entregar um pouquinho mais, tá bom? Então você entregou um pouquinho mais, provavelmente o professor vai falar assim, agora eu entendi o que ela quis dizer. Aqui eu vou dar um pontinho a mais pra você, tá? Então assim, sempre você vai evoluindo, tá? Então não deixe de ler livros, tá bom? Você que quer escrever, é muito importante que você faça a leitura de livros, porque é isso que vai fazer você ter uma linguagem melhor, uma linguagem mais acessível, lembrando do leitor, tá? Nunca esqueça do leitor no seu livro. Eu tive esse pequeno erro no começo do meu livro. Eu não estava lembrando do leitor. Eu estava contando o relato da minha história, fazendo minha autobiografia, depois que eu fui me tocar que eu tinha o leitor, né? Eu tô falando com ele, então eu preciso lembrar dele. E aí começou a fluir mais, eu comecei a entender um pouquinho mais essa linguagem dos livros, né? E é muito legal. Quanto mais você escreve, melhor você vai ficando, tá bom? É que nem você trocar fralda de criança. Na primeira vez parece que é tão difícil, né? Depois você vai ficando profissional em fazer aquilo, porque são tantas trocas. Você troca até de olho fechado, né? Então, depende, né? Depende. Se trocar de olho fechado tem hora que vai complicar, né? Mas é assim, gente, sabe? Vou beber um golinho de água aqui. Então, tudo é exercício, tudo é prática, tá bom? Então eu vou deixar aqui pra vocês, reforçando a atividade, tá? Você que quer depois o testinho aí pra entender qual que é o sistema representacional que você tem dominante, você me pede aí por direct, tá? Que eu envio pra você. Boa noite, Patrícia, seja bem-vinda. Tá? Então, essa tarefa que vocês vão fazer isso hoje, tá? Identificar qual é o sistema representacional de vocês. Se vocês têm facilidade pelo visual, auditivo, sinestésico ou digital, tá bom? Lembrando que a escrita de livros é um processo, tá? Então, assim, se você tem esse desejo, coloque data, tá bom? E se você que está aqui ainda pensa em talvez escrever um livro, tem esse desejo, eu tô assim, a gente tá no 14º dia do desafio Meu Primeiro Livro em 30 Dias. Se você tiver interesse, eu deixei aberto o grupo, pode entrar, não tem problema não, tá? Eu vou te dar algumas instruções no particular, o que você vai ter que fazer, tá bom? Foi interessante porque foi um sinal de Deus pra mim também. Eu ia fechar o grupo, né, pra ficar só aquelas quase 30 pessoas que estão lá. E aí o que aconteceu? Aí eu senti assim que Deus falou pra mim, não fecha, que tem algumas pessoas que vão entrar depois. De fato, entrou mais umas 4 ou 5 depois. Aí mais ou menos no 5º, 6º dia, até acho que ontem entrou mais uma pessoa. Boa noite, Renata, seja bem-vinda. E aí eu entendi o recado. Eu falei, não, pode entrar, não tem problema, a gente vai trabalhar por 30 dias, né? E aí eu fiz um esqueminha lá pra pessoa que entrar depois, eu vou direcionar ela vai ter acesso a todas as tarefas da mesma forma, só que daí ela vai ter que começar a partir do dia que ela entrou, tá bom? Pra ela poder todo dia fazer uma tarefa, 2 tarefas ali pouquinho, pra que ela não queira se abafar, querer fazer tudo num dia só, senão ela vai desanimar, tá bom? Então eu tô colocando todo dia uma proposta de avanço mesmo, tá? Tem muito mais do que aquilo que eu fiz, com certeza, porque a forma que eu fiz foi mais rápida, mais prática. Mas aí eu tô colocando tarefas, eu coloco ferramentas, eu dou direção pra vocês. E é gratuito, tá bom? Então se você tem esse interesse, ainda quer entrar, tá no link da minha bio, tá bom? Depois eu posso também deixar nos stories aí, depois que eu subir essa live também, tá bom? Pode entrar, não tem problema não, eu te dou as instruções lá. E aí você vai ter esse direcionamento também, tá? São 30 dias aí que eu tô te ajudando, acompanhando pelo grupo do WhatsApp, tá bom?
que é o grupo que eu criei. E aí eu pretendo, talvez eu vou fazer uma live no Zoom aí por esses dias, para conhecer um pouquinho vocês que estão nesse movimento também, tá bom? Para ver qual que é as dificuldades. Eu vi que algumas pessoas não estão interagindo tanto, né? Boa noite, Alexandre, seja bem-vindo. Então é importante que a gente realmente dê essa cutucada, né? Essa mexida aí, para que essas pessoas, não sei se tá com dificuldade de escrever ou se nem saiu da primeira página, né? Bom, se você que está aqui, está nesse movimento do meu primeiro livro em 30 dias, que está no meu grupo, até hoje provavelmente você teria que estar com umas 25 até 30 páginas aí, tá? Se você acompanhou conforme eu fui direcionando. Mas vai depender de cada um, tá? Inclusive essa aula de hoje eu vou indicar para eles depois também. Vou preparar um materialzinho em relação a essa aula de hoje. Boa noite, Alexandre, seja bem-vindo. Para que eles consigam também aplicar isso daqui também, tá? Que eles façam também um testinho, tá? Então lá também vou enviar essa tarefa, provavelmente depois de amanhã, que amanhã já tem uma tarefa pronta para eles, né, que eu faço um dia antes. Às vezes eu tava fazendo no mesmo dia, praticamente, né? E aí eu falei, não, aí eu preciso fazer uma aula adiantada para eu poder entregar mais cedo para eles aplicarem, né, as técnicas, as tarefas. Então eu fui fazendo isso, e aí eu percebi que tem umas pessoas que algumas estão levando a sério, tá? Mas eu sei que todas elas estão bebendo ali do conteúdo, tá bom? Agradeço você que entrou agora aqui na live. Nós estamos aí com 6 pessoas, estamos já finalizando, tá? Mas essa live ela vai ficar salva, tá bom? Eu vou subir depois aqui, você pode assistir novamente, anotar o que foi falado. Eu também coloco algumas informações na legenda. E você também que quer aproveitar um pouquinho mais do meu conteúdo também, além desse grupo que eu criei aí, meu primeiro livro em 30 dias, eu também tenho o Telegram também, que eu coloco conteúdos lá, tá bom? Tem várias coisas que vocês podem também absorver lá, tá bom? Então tá tudo no link da minha bio, tá, gente? Vocês entrarem lá, já conseguem acessar esses grupos, tá bom? Até falei aqui, né, que às vezes o Instagram ele pode derrubar a gente, né, de falar esses nomes de outros canais, tá bom? E a gente vai desenvolvendo aos poucos, tá bom? Então, mas não desistam de estudar, descubram aí qual que é o sistema representacional de vocês. Você tem uma memória visual, sinestésica, auditiva ou digital? Então, se você descobrir, você vai conseguir avançar nos seus estudos, nas suas metodologias, né? Também falei aqui para vocês descobrirem qual que é o método de vocês, tá bom? Então é muito importante, façam essa pesquisa aí. E se precisarem também, me chama aí no direct, aí que eu dou uma orientação para vocês também, tá bom? Que a gente sabe. Se eu não souber, eu vou procurar também, tá bom? Porque a gente vai aprendendo todos os dias, né? Essa é a ideia, né? Você nunca para de aprender. Eu lembro que eu comecei a fazer o primeiro curso técnico, né? Acho que era ali por volta de 2014. Eu não sei o que é ficar sem estudar mais. Então, assim, tô na segunda faculdade, quase terminando. Acho que esse ano já concluo também. Acho que depois disso eu vou dar uma paradinha, mas não deixar de estudar. Continuar lendo livros, continuar se informando, né? Continuar ensinando para aprender 2 vezes, tá bom? Então, deixo essa mensagem com vocês aí. Lembrando que o hábito que vai fazer com que vocês continuem, tá? Talvez vocês precisem de uma motivaçãozinha no começo, né? Para começar. Mas é o hábito que vai levar vocês aí a dar continuidade, tá bom? Boa noite, Carla, seja bem-vinda. Estamos chegando já ao final da nossa live. Lembrando que essa live ela fica salva, tá bom? E lembrando também que depois eu vou subir ela e eu deixo uma caixinha de perguntas. Se você teve alguma dúvida nessa live, a gente pode estar respondendo vocês aí, tá bom? E se você quer esse teste para saber qual que é o seu sistema representacional dominante, você me chama no direct que eu envio para você, tá bom? Provavelmente eu vou preparar hoje, tá? E assim que eu tiver eu já te mando, porque o material que eu tenho não é o meu material, né? É de uma professora que eu acompanho ela aí, que é a Inamara Arruda. Ela fala sobre, é professora de inglês, né? Então eu peguei um pouco desse conteúdo dela e estou aqui transbordando para vocês, tá bom? Então, se você quiser, me chama no direct, tá bom? Qualquer dúvida, aí você pode colocar nessa caixinha, tá bom? Vamos tirar o nosso print pra gente finalizar? Você que tá aqui na live, você que assistiu no gravado também vale, tá bom? Então tira o seu print, me marca nos stories pra gente poder ver esse movimento de vocês aí e entender aquilo que vocês estão participando, se vocês entenderam. Coloca lá uma frase, alguma coisa que você representou pra vocês essa live, tá bom? Se ela fez sentido aí pra vocês, tá bom? Então vamos lá para nosso print, né? Eu nem vou tirar aqui os comentários, porque normalmente ele não sai pra mim, não sei porquê, sabe? São muitas atualizações do Instagram, então a gente fica até, né, não sabe nem por que tem essa opção de não tirar o comentário, tá bom? Então tira o seu print aí também e me marca lá, tá bom?
Bom, pra mim aqui foi, gente, tá? Então agradeço de coração cada um de vocês que ficaram aqui. Nós chegamos aí a quase 10 pessoas na live. Agradeço muito vocês, esse conteúdo realmente ele é muito rico, tá? Voltem depois, assistam a aula desde o começo, anotem, apliquem, façam a tarefa, o exercício, tá bom? E o meu abraço aí de 40 segundos pra vocês e meu beijo forte no coração de cada um, tá? Te vejo na próxima live, na live 19, tá bom? Lembrando também que eu vou começar aí uma coisa nova semana que vem. Eu acho que eu vou começar a fazer uma live a mais, tá bom? Talvez uma collab aí, pra gente poder contar histórias. Quadro Conte a Sua História. Se você que está aqui na live tem esse desejo de contar a sua história, esse é o seu momento, tá bom? Então eu vou abrir esse quadro. Provavelmente eu vou criar uma arte entre hoje ou amanhã e já vou divulgar. Então se você tem esse interesse, me chama, a gente conversa, a gente faz uma collab. E aí eu vou abrir esse espaço pra você, eu vou fazer essa abertura. E aí você vai ter a live inteirinha pra você contar a sua história. Por que eu quero fazer isso? Foi um mover de Deus também. Ele que me deu esse tema. Porque daí se você contar a sua história, você pode depois voltar, porque essa live vai ficar salva, né? E essa daí também. Aí você pode voltar a ouvir a live, anotar tudo que você falou e fazer o seu livro. Simples assim, tá? Então, se você tem dificuldade em escrever, você vai ter essa oportunidade de contar a sua história na live comigo, tá? Espero que a sua internet esteja boa pra gente não ter nenhuma interrupção, tá bom? E aí você depois volta e anota ali, transcreve aquilo que você falou e pode se tornar pelo menos um começo do seu livro. Olha que legal! Então se você... Coloca um coraçãozinho aqui se vocês gostaram dessa novidade, tá? Eu até tava esquecendo, gente. Ainda bem que eu vi aqui um gratidão aqui da Cláudia, eu lembrei, tá? Então você vai ter essa oportunidade, tá? E é claro, eu não consigo fazer live, tenho vergonha. Vai ser a sua oportunidade de destravar, tá bom? Porque o livro me destravou para as lives. E não é sobre mim, gente, é sobre ele, é sobre Jesus, é sobre Deus, é sobre a palavra, é sobre levar o reino a mais pessoas, tá bom? Então se você vai sentir uma certa liberdade, você vai tirar um peso dentro de você. Você vai falar assim pra mim, eu quero fazer live toda semana agora, tá? E inclusive hoje mesmo é a live 18, gente, eu estou aqui há 18 semanas fazendo lives, tá? Então assim, nunca imaginei, né, nem ter uma foto na rede social. Agora eu tô fazendo lives aqui, ensinando vocês, conversando aqui com a Renata, com a Suqueila, com a Cláudia, quem mais tá aqui? Deixa eu falar os nominhos aqui, com a Carla, com o Alexandre, os dois Alexandres tem aqui. Quem mais que entrou aqui? Vamos ver. Tem várias mensaginhas aqui, gente. Entrou a Débora, a Adriele, a Jane, o Thiago, o Joaquim também palestrante, a Lara. Quanta gente entrou aqui na nossa live, né? A Alice também, querida Alice. O Eduardo também. O Luiz foi o primeiro que entrou aqui. Voltei lá no comecinho, gente, das legendas aqui. Tá? Então vocês vão ter essa oportunidade, tá bom? Pra gente poder bater um papo aqui, conversar. Mas eu quero que você conte a sua história, tá? Vai ser muito mais você que vai falar do que eu, tá bom? Eu quero que você realmente extraia, assim. Pode chorar, não tem problema. Vai ser esse momento mesmo, tá bom? Porque quando você se expõe, realmente as coisas caem por terra, sabe? Porque o inimigo, ele não quer que você se exponha. Porque quando você se expõe, você encontra o seu propósito. É o que aconteceu comigo, tá? E eu tinha esse receio e foi isso que me trouxe para as lives, isso que fez com que eu fizesse o meu primeiro e queridíssimo livro, tá? Que é esse daqui, Escritura Particular de Deus. Já fiz o segundo livro, estou indo pro terceiro livro agora, tá? Que eu acredito que vai dar mais de 200 páginas. Vou aproximar do livro da Cláudia, de 400 páginas. E assim, gente, não se preocupa com páginas não, tá? Eu falando assim porque eu já tô colocando como compromisso público, tá? Mas pode ser 100 páginas, pode ser 80, tá bom? Pode ser 90. E vai depender muito da sua história, né? Do que você quer falar. Se você quer falar uma fase, 2 fases, é um desenvolvimento pessoal, é alguma coisa que você aprendeu na infância, é alguma coisa que você tem de profissional que você quer passar no seu livro, tá? Então vai depender muito, tá? Eu oriento que você tenha pelo menos o primeiro livro seja autobiografia, que daí você já passa pela cura e você transmite aquilo nas páginas do seu livro. Eu sempre falo que a sua cura está atrás da página do seu livro que você não escreveu. Então se você escrever, você vai entender o que eu estou falando, tá bom? E vai te ajudar muito, você vai crescer espiritualmente, Deus vai falar muito com você
e você vai ter muitos feedbacks, que é esses retornos, né? Que vocês aqui colocaram aqui um coraçãozinho, um rostinho de coraçãozinho, um grato, gratidão. Isso é um retorno, feedback. Então vocês vão receber muito isso das pessoas. E cada vez que vocês receberem isso, vocês vão crescer ainda muito mais espiritualmente. Vocês vão se fortalecer, tá bom? E se você ainda não começou o seu livro, me fala aqui no direct qual que é a sua dificuldade, qual que é o seu problema, que eu tô aqui disponível, tá? Por enquanto a gente tá fazendo aí alguns trabalhos gratuitos, tá? Porque a minha ideia realmente é transbordar. Mas eu não sei até quando, tá, gente? Porque a gente chega um certo momento que a gente não tem mais acesso, tá? Então aproveite enquanto vocês têm acesso, tá bom? Que logo, logo, que nem a Cláudia falou, a gente vai estar palestrando, aí vai ser um alcance um pouquinho maior. Vocês pensam que é fácil entrar num palco palestrar, gente? Não é fácil, não. Eu sempre quis, sempre foi meu desejo, mas não é por aparecer nada disso, é porque eu queria falar, eu queria levar minha mensagem, sabe? Eu queria deixar um legado. E aí aconteceu de eu fazer o meu livro. E aí deu no que deu, né, gente? Agora eu tô aqui na live, eu tô ensinando, eu tô deixando a minha família por algumas horinhas ali, para eu poder ajudar vocês, tá? Para eu poder servir vocês, tá? Então, é muito importante essa questão da exposição. É uma regra, assim, não é uma regra, sabe? A gente é uma chave que eu virei e que me ajudou, tá bom? Então, talvez você esteja travado aí, tá bom? Como eu estava, né? Eu nem sabia que tinha alguns bloqueios. Então, eu fui descobrindo. Então, você que entrou depois também, já vou fazer novamente o convite. Já tinha encerrado a live, né? Nós estamos aí com um grupo de mulheres, tá? Um grupo VIP, é gratuito, tá bom? Para as mulheres, você que quer passar por processo de desbloqueio, você que quer destravar, também nós vamos ter, né, Cláudia? Vamos ter esse desafio de destravar nas lives também, tá bom? Que a Cláudia tá aí também, tá arrebentando nas lives aí também. Destravou total aí também, tá trazendo conteúdos muito importantes pra gente desenvolver, desbloquear, pra gente ter o nosso autoconhecimento, tá? Então você pode entrar no nosso grupo, tá? Que é Seja Fonte de Luz. Está no link da minha bio, depois eu vou deixar também nos stories, você pode entrar, tá bom? A gente vai, já tá aberto lá para vocês se apresentarem, tá bom? Para vocês irem se conhecendo. Provavelmente a gente vai fazer aí, tava combinando com a Cláudia, mas eu vou reforçar depois no grupo, eu com a Cláudia. A gente vai fazer aí provavelmente uma reunião aí já no domingo, tá bom? Para conhecer esses rostinhos que estão no grupo lá, conversar um pouquinho com vocês. Explicar um pouquinho do qual que vai ser o nosso objetivo, tá bom? Vai ter tarefas, vai ter desafios também, e é tudo para o nosso crescimento, tá bom? Porque lembrando que a gente não pode caminhar sozinho, tá bom? Se você cair, quem que vai te levantar? Fala pra mim. Quem que vai levantar vocês? Não vai ter, né, gente? Tem que ter aquele braço do lado para te ajudar, sabe? Você caiu, alguém vai te ajudar a levantar. Então é essa a ideia, a gente vai trabalhar juntos aí, por um bom tempo, com certeza, né? Porque a ideia nossa é crescimento, né? É evolução, para que a gente não fique parado no tempo, tá? Então a gente cresça espiritualmente, emocionalmente, a gente ajuda a nossa família. Eu sei que existem casais aí que estão perto de separação, isso não é legal, então a gente vai poder ajudar. Ser mesmo esse consolo, esse abraço, esse aperto de mão, que muitas vezes você não tem até na sua casa, tá? Então a gente precisa ajudar vocês. Eu sempre tive um interesse de ajudar exatamente as mulheres, tá? E esses dias eu percebi aqui no meu Instagram a evolução das mulheres. Por exemplo, eu tava com 60 e poucos % de mulher que me seguem. E essa semana pulou para quase 90%. Eu falei, tem alguma coisa errada, né? E aí eu percebi que realmente era um chamado de Deus. E a gente já tinha criado esse grupo, mas a gente não tinha ativado ele ainda. E aí eu falei, não, vamos colocar que é para mulheres mesmo, porque eu sei que muitas delas estão abandonadas, estão precisando de ajuda, precisam realmente de uma palavra amiga, né? De um aperto de mão, nem que seja virtual, tá? E vamos ver assim que talvez, eu não sei assim quando, mas quem sabe a gente consiga fazer até eventos presenciais, tá bom? E você que está aqui também pode palestrar, tá bom? A sua vida vai ter que realmente ser exposta, para que você consiga alcançar a cura, a liberdade que você precisa, tá bom? E quem sabe o seu livro, né? E inclusive nesse desafio que eu tô colocando aí, as pessoas estão caminhando pro seu livro, então é muito importante. Talvez você esteja desacreditada, né? Eu não consegui sair nem na primeira página, mas a gente vai poder te ajudar também, tá? Com certeza, né? Como eu tô aqui, estou como mentora de livros, também vou lançar esse desafio para esse grupo, se vocês quiserem, a gente vai te ajudar, tá bom? Seguir todos os passos aí
para você também ter esse livro nas suas mãos e poder deixar para sua família, poder ajudar mais vidas, tá? Ajudar sempre, né, faz com que a gente também seja ajudado, tá bom? Então, fiquei muito feliz de ter falado mais um pouquinho aqui com vocês, né? Já ia encerrar. Agradeço vocês que entraram depois também e assistam novamente essa live para vocês realmente lembrarem desse conteúdo, poderem aí colocar no papel, fazer execução, né? Colocar em ação aquilo que vocês aprenderam aqui hoje, tá bom? Agradeço também a Jane, conheci também recentemente, uma pessoa maravilhosa. Espero que a sua mãe esteja bem, tá bom? Fala pra ela lá, dá mais um abraço nela lá, tá bom? Não vai cansar de abraçar ela não, tá? Fala assim, esse é o abraço da Dani, tá bom? E dá um beijão nela também, fala esse aqui é o beijo dela, o abraço. Ela vai se recuperar logo, né? Com a graça de Deus, tá bom? Então a gente vai se ajudar, tá bom? Então não esqueça, a gente tá com esse grupo Seja a Fonte de Luz, tá bom? Porque a gente precisa sair da escuridão, a gente precisa sair da inércia, a gente precisa sair aí dessa escuridão mesmo, essa coisa que a gente fica preso, sabe? Amarrado às coisas do passado, né? Então a gente precisa voltar aí ao nosso presente, ao nosso hoje e viver aquilo que Deus nos deu. E nos dá todos os dias, que é o presente, né? A nossa vida, tá bom? E temos que ser luz na vida das pessoas, né? Iluminar aqueles que estão escondidos aí, tá bom? E a ideia do livro é fazer com que você saia mesmo da escuridão, né? Que você ache aí o tesouro que você tanto procurou, tá bom? E você entenda que Deus quer sempre o melhor pra você, tá bom? Não... Ah, mas aconteceu tantas tragédias comigo esse ano, tal, mas alguma coisa Ele quis dizer com isso, tá? Então a gente precisa tirar recados de Deus, né? E assumir aquilo para nossa vida e corrigir a rota, ajustar a rota, né? E seguir adiante, não desistir, né? Mesmo que chegue no topo da colina, né? Ainda tem a descida depois, né? Então a gente precisa sempre estar em movimento, caminhando, ajudando umas às outras aí, tá? Até a Jane me ajudou esses dias, a gente tava conversando e ela me lembrou, né? Ela acho que fala de poemas, poesias, né? E eu tenho realmente algumas poesias e poemas aí que eu escrevi no tempo do ensino médio, então eu preciso resgatar também. Quem sabe aí sai um livro também nesse estilo, né, de poemas, poesias, né? São vários, viu? São vários que eu tenho aqui. Então, quem sabe, né? Aí seria já um quinto livro, né? Acho que esse ano eu vou ter que fazer todos eles, viu? Vai dar um pouquinho de trabalho, mas vai valer muito a pena, né? Porque ao mesmo tempo que você escreve, você aprende mais uma vez. Você leva esse conteúdo para mais pessoas e você faz com que as pessoas entendam que existe a esperança, que Ele está no meio de nós, tá bom? E vai ser lindo mesmo, viu, Jane? O seu também, gostei demais daquilo que você mandou para mim, que é do seu livro também, né? E a gente precisa dar continuidade às coisas de Deus, né? Que tá tudo aqui pra gente. Todos os recursos estão na nossa frente, só falta a gente esticar a mão, acessar, a gente precisa dar um passo e falar, não... Se você às vezes, eu preciso de ajuda, tudo, mas às vezes a ajuda só tá um passo depois, né? E você tá ali só esperando. Então, é preciso que a gente dê o nosso movimento, é preciso que a gente assuma a nossa posição de governo, de líderes, né? Somos todos líderes, mas precisamos ser ativados, tá bom? Então, agradeço vocês que ficaram até aqui, foi muito bom poder compartilhar com vocês, ver esses coraçõezinhos aqui subindo, é muito bom. Saber que o nosso conteúdo chega tão longe, né? E é um código que eu peguei essa semana. O seu livro chega a lugares que você não pode ir, muitas vezes, né? Então ele tem esse alcance, porque o seu livro nada mais é do que a sua própria vida, é aquilo que você externalizou, né? Como você vê o mundo ao seu redor. Por isso que encaixou muito esses temas nessa live de hoje, né? Que é os nossos estilos de aprendizagem. Então, gostei muito de falar desse assunto. Acredito que eu vou pesquisar um pouquinho mais, que eu preciso desenvolver também algumas outras áreas, tá bom? E você que não faz live, então já dê esse convite. Nem que faça um stories por dia, tá? Comece ali transbordando, falando com as pessoas. Não ache que não tem ninguém do outro lado, porque tem, viu, gente? Tem muita gente aí que escuta a nossa voz, que na verdade não é a nossa, é pelo próprio Deus, né? A gente só é uma ferramentinha que Ele passa por nós e envia a mensagem, tá bom? Espero que tenha chegado muito longe esse conteúdo e ainda vai chegar, porque a força das lives está até muitas vezes no gravado, né? No replay, né? Que as pessoas assistem muito depois. Então,
Agradeço muito cada um de vocês, é muito importante a presença de vocês. Saibam que quando vocês assistem às aulas ao vivo, a frequência é muito maior, vocês têm uma participação melhor. A gente sente aqui o coraçãozinho de vocês batendo do outro lado, né, da telinha, tá bom? Então, um forte abraço novamente aí de 40 segundos para vocês. Um beijo no coração de cada uma e até a próxima. Espero vocês, tá bom? Para minha próxima live, a live 19. Não sei qual que é o tema ainda, mas provavelmente eu vou reforçar também algo sobre aprendizagem, algo sobre livros, tá bom? E também a gente tá com essa proposta das collabs, tá bom? Você que tá travado nas lives, a gente vai fazer o quadro Conte a Sua História, tá bom? Então vai ser um espaço só seu. Eu vou entrar, vou abrir, vou divulgar live, fazer a arte, fazer tudo, e aí você vai entrar e você vai contar a sua história e a gente vai te ajudar aí a extrair, né? E você possivelmente vai ter um livro depois. Boa noite, Nelly, seja bem-vinda. Estamos já finalizando, tá, Nelly? Mas fica o convite para você assistir a aula gravada depois, tá bom? Um forte abraço no coração de vocês. Vamos tirar mais um print então, né? Já que entram mais pessoas, né? E não esqueça de me marcar nos stories, tá bom? Pra gente poder fazer essa continuidade da live, tá bom? Então, um beijão aí. E fiquem com Deus, tá bom? E não esqueçam de fazer a atividade, tá bom? E também leiam a Bíblia todos os dias, tá? É um exercício que vocês precisam ter como hábito, tá? Um hábito continuado, tá bom? Não somente começar, mas ter a coragem de continuar, sabe? Todos os dias ali se alimentando daquilo que Deus tem de melhor pra vocês, tá bom? Então, boa noite, espero que vocês fiquem bem, tenham uma boa noite de sono, tá bom? E um bom final de semana pra vocês, tá bom? Tchau, tchau!